sejam todos muito bem-vindos ao 6º episódio do Papo de Amigo. Estamos aqui novamente para aquela conversa bacana, aquela conversa descontraída, né, Lu? Muito bom pegar você, quero pegar você mastigando, meu amigo. Eu quero pegar você ali para eu perguntar para você o que eu quero saber, cara. Boa noite. Bem-vindos a mais um Mais um Papo de Amigo. Papo de Amigo. Mais um Papo de... Podcast é Papo de Amigos. Seguinte, ó, bom dia, boa tarde, boa noite. Você não sabe que horas que as pessoas estão assistindo. É verdade. Podem nos assistir a qualquer momento. Exatamente. Aliás, podem nos assistir e podem nos ouvir. A gente tá aí confabulando os conteúdos aí para jogar para Spotify, para Deezer, para todos os lugares. Para pessoa ouvir ou assistir a hora que quiser. Exatamente, na academia, no carro, indo pro trabalho. lavando louça. Eu lavo louça ouvindo podcast, sabia? Não, é bom, é uma terapia, né? Não. A terapia não ouvir, lavar louça é terapia, né? Terapia ouvir, lavar louça é terapia chato arrumada, também, né? terapia limpa, né? Exatamente. Mas, ó, antes da gente abrir os papos aqui, meus amiguinhos, não se esqueçam de se inscrever no canal do Amigos do Mercado. A gente está beirando ali 1.500 inscritos. Queria virar essa chavinha. Você que está vendo aqui a quantidade de inscritos, você tem que ser um desses aí, tá? Porque você vai estar ali recebendo os conteúdos do Amigos do Mercado, vai estar sendo avisado quando a gente sobe um vídeo. Subimos, aliás, esses dias o vídeo que mostrou a nossa viagem para o Rio de Janeiro. Ficou muito legal. E muitos outros conteúdos virão. Então se inscreva no canal, curta esse vídeo porque ele será muito legal. E além disso, faz o quê, Lu? Comente de onde você está assistindo a gente. Na live passada, no podcast passado, o Toledano comentou, mandou um abraço aqui pra gente. Toledano, um grande abraço pra você. A Neide de Buono, mãe da nossa entrevistada também, deixou um recado muito legal pra ela. E você também pode deixar um recado legal. Escreve se você tá gostando, quem você gostaria de ver no próximo episódio. É importante pra gente, né, Marcão? Exatamente. E, Lu, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Nossa! Convidado que já foi citado. Posso levantar? Foi convocado, né? Foi convocado para o nosso podcast. Citado nas outras lives também. Exatamente. Uma salva de palmas para Cláudio Venâncio. Cláudio Venâncio, seja bem-vindo. Muito bem-vindo, Muito Cláudio. Obrigado, viu, Venâncio? Luciano, o Marquinhos, quem agradece sou eu. Muito legal estar aqui com vocês em Papo do Mercado. Não, e acho que papo não vai faltar, né, Lu? Outro dia eu brinquei aqui, né? Eu falei, Marquinhos, um dia que o Cláudio Venâncio estiver aqui, tem que ter umas 3 horas só ele para contar as boas histórias, né? Exatamente. Aliás, a oportunidade que nós damos a todos os nossos convidados de convidar um amigo do mercado para ser uma dupla também foi dado ao Cláudio Venâncio. Mas aí, gente, a gente passa por alguns percalços na vida, né? Alguns imprevistos. Faz né? parte. A sua querida convidada, infelizmente, não pôde estar aqui porque está cuidando da saúde ali. Vamos mandar uma melhora né? para ela? Melhoras aí para Andréia. Né? Melhoras, hein? Logo mais já tá 100%. André, mas quando isso for pro ar, ela já estará bem. Vai dar risada aqui, com certeza. Exatamente. E aí, André, a gente vai ter que combinar outro dia para você vir aqui, que a gente também quer conhecer a sua história. Exatamente. Né? Venâncio, muito bom ter você aqui, viu? Muito obrigado. Nesse nosso bate-papo. aqui. Nelo, como a gente sempre já vinha falando há muito tempo, né? Cláudio Venâncio é um daqueles que a gente se tremia quando via e falava assim, putz, meu... Deixa eu falar alguma coisa inteligente pra ele achar que eu sou um cara inteligente, né? É um cara que eu sonhava apertar a mão quando eu tava na época da faculdade, né? Exatamente. Exatamente. E Venâncio, aqui a gente tá para bater um papo sobre a trajetória profissional dos nossos amigos, a trajetória de vida, né? Contar um pouquinho dos percalços, dos caminhos que cada um passou. E, Cláudio, antes da gente começar esse papo, eu vou fazer o que todo publicitário adora, né? Que é fazer um merchan. Né? Então eu preciso agradecer os nossos patrocinadores. Então, por favor, pessoal da Compasso, coloque aí na tela pra gente a OPL. Né? OPL Digital, que é patrocinadora, master mantenedora do Amigos do Mercado, está presente com a gente em todas as nossas iniciativas, né? O Rodolfo, a Ana, a turma lá, muito bacana. Eles, é o seguinte, a OPL Digital é especializada em mídia mobile 360, tem soluções incríveis para uma série de briefings que vocês tenham. Hoje eu vou falar do Audio Ads. Você já ouviu aquela história que quando as pessoas conversam próximo ao celular, quando está com um aplicativo ali que está habilitado, que está com a permissão para que isso aconteça, elas acabam recebendo a publicidade relacionada ao que elas falavam. E o pessoal do OPL manja muito disso. Faz o seguinte, liga para eles,
fala para eles te explicarem melhor como é que isso funciona e não esquece de dizer que você ouviu no Amigos do Mercado. Tem descontinho especial? Que tem um desconto especial. Ó, o seguinte, o Rodolfo me falou na última que é o seguinte, depois que você fechar o seu pacote, ele dá 20% de reaplicação no valor que você fechou. Nossa! Então, ó, aperta a galera lá que vai sair bom negócio. Por falar em reaplicação, será que a gente vai precisar fazer de novo esse merchan? Acho que foi aprovado, hein? Não, aprovado, tá entregue. Tá então entregue. Não vai ter compensação. Não vai ter compensação. Então... Venâncio, me fala, com um merchan desse bem falado, você pedia compensação ou tava bem entregue já? Desse jeito eu pagaria o dobro. Com essa explanação que você fez, convencimento, pagaria o dobro. Que beleza, hein? Marcão, vamos começar. Vamos começar. Porque eu tô louco pra saber desse cara. Esse cara tem muito conteúdo pra passar, velho. Vamos ao que interessa. Venâncio, é o seguinte, toda vez que a gente começa esse nosso papo aqui, a pergunta, que é a pergunta repetida, a pergunta de toda semana é: em que contexto histórico estava, né? De que ano a gente está falando, de que lugar a gente está falando geograficamente, que Cláudio Venâncio decide, né, estudar e trabalhar publicidade? Bom, vamos começar aqui do zero. Boa. Primeiro desejando a Andréa Vaz que ela se recupere, que ela fique rapidamente nova, porque essa Covid que nós estamos vivendo é uma Covid mais mansa, que a gente se recupere em casa com muita tranquilidade. Então, Andréa, força aí, você vai fazer falta aqui, eu vou ter que me descabelar aqui para poder contar as Mas coisas pode que contar eles umas querem histórias ouvir, dela hein? também, viu, Cláudio? Vou Você fica à contar vontade. também, vou contar a história dela, sim. Bom, é o seguinte, eu costumo dizer que eu sou um burro velho da propaganda. Eu já não devia estar mais aqui conversando com vocês. Eu devia estar pescando, devia estar viajando. E, no entanto, eu ainda continuo trabalhando, né? Não trabalho mais como trabalhava antigamente, mas continuo trabalhando. Sim. Costumo dizer que eu trabalho 6 meses por ano e descanso 6. Mas minha mulher diz que eu ganho por 3. Estou louco para inverter tudo isso, para ganhar por 12, trabalhar 3 e descansar 9. Com certeza. Essa era a minha ideia. Mas estou trabalhando para isso. Mas vamos ver se eu consigo chegar lá. Tudo bem. Como eu sou um burro velho da propaganda, à época você não escolhia uma profissão. Você não tinha dizer, olha, eu quero... A menos aqueles caras que queriam ser médicos, engenheiros, porque o número de faculdades eram muito, muito pequenas. As faculdades particulares não existiam. Tinham as faculdades federais, a USP da vida, mas era só para os crânios. Eu nunca fui do time dos crânios, eu sempre fui do time do fundão, né? Do esforçado. Nem esforçado, eu era do fundão mesmo. Era do então, que aproveitava também, né? Não então, só estudava. Não tinha esse negócio de terminar o colégio e ir para uma faculdade. Então, eu tinha 15 anos, eu comecei a trabalhar em 2 de janeiro de 63. Nossa, Ou muito seja, bom. daqui a 6 meses eu farei 60 anos de trabalho. Nossa, mágico, hein? Legal. É? Deveria estar pescando ou não deveria estar pescando? Deveria, com certeza. Não é? Mas aqui você deveria estar para passar todo o seu legado pra gente também. Então, né? deveria estar pescando. Eu ainda continuo fazendo os encontros de mídia. Aliás, participem dos encontros de mídia. Que é excelente, aliás, viu? Inclusive, o último que teve... Foi animal. Que daqui a pouco a gente vai chegar Vamos nesse falar, episódio, vamos mas falar. o ano que vem é a 10ª edição do Encontro de 10ª Mídias. edição. Bom, legal. então eu fui porque eu venho de uma tradicional família pobre, eu precisava ajudar os meus pais, eu precisava pagar os meus estudos, e aí com 15 anos eu fui trabalhar. E tinha lá um primo que trabalhava numa grande organização à época, que chamava-se Moinho Santista. Moinho Santista. Que à época pertencia ao Bungborn. Acho que até hoje o Bungborn é dono daquelas coisas todas lá. E fui lá para uma entrevista, fiz uma entrevista no departamento pessoal, como a gente chamava o RH do passado, e aí me puseram para... Passei no teste e me puseram para fazer uma entrevista com um diretor que estava precisando de um office boy. E lá fui eu fazer a entrevista com o diretor. Na rua São Bento, no Largo do Café, lá subi eu no 4º andar para falar com Luiz Homero de Almeida, que era o diretor à época. Era um departamento de propaganda do Moinho Santista, a parte têxtil. Naquela época se veiculava, se divulgava lençóis, se divulgava. A mulherada fazia muito tricô. Tricô, crochê. Então, crochê, tricô, e tinha um lance. Então, se vendia lã, essas coisas todas. Era de lá. E lá fui eu fazer uma entrevista com um cara. Eu, se imagina, me borrando inteiro com 15 anos, fazer uma entrevista com um cara. Eu subi,
Sentei e o cara me pôs na frente assim e me perguntou várias coisas, eu tremendo, e ele me perguntou, tem boa memória visual? E eu falei, tenho. Ele falou assim, você sabe o que é isso? Eu falei, não sei. Ele falou assim, tá aprovado. Eu não quis me enrolar, então já é um caminho. O cara é transparente, velho. Foi a primeira lição de vida que eu tive. Só fale verdade na sua vida. Não queria enrolar. Vai dar certo. Sim. Então o cara me contratou porque eu falei que não sabia o que era memória visual. Sim. Mas eu queria um emprego. Lógico. E ganhei um emprego. E aí eu comecei a trabalhar. À época, a empresa era o diretor, um senhor que era o mídia, a secretária e eu, que era o office boy que entregava as autorizações nos veículos, nos jornais, nas emissoras de televisão, nas rádios, nos representantes. Eu fazia exatamente isso daqui. E você que naquela época mandava o material por e-mail? Pois é, rapaz. Aquele material pesava, o clichê era pesado, viu, naquela época. E por incrível que pareça, eu antes de vir para cá estava rememorando essas coisas. Eu lembro que em janeiro de 63, ou seja, 60 anos atrás, o cidadão que era um mídia era um senhor que tinha estudado teologia. Nossa Senhora. Teologia ele estudou. E foi ser mídia. Puta, falei, pô, tem um futuro então. Caraca. Então, teologia. Era um senhor de cabelos brancos chamado Francisco Brandão Lima. Sobre a mesa dele tinha uns estudos Marplan. Caramba. Com a capa cor de abóbora. Então, as minhas primeiros passos na mídia foi aprender a ler o Marplan. Então, esse instituto, que é uma referência da publicidade brasileira, que ajudou tantos anunciantes, tantas agências, tantos profissionais, eu conheci ali há 60 anos atrás. Imagina. Então, o primeiro passo foi esse. Então, dado esse primeiro passo, comecei desta forma, desse jeito. Imagine você, se eu tivesse ido para uma área de engenharia, se eu tivesse ido para uma área financeira, eu talvez não fosse publicitário, fosse um engenheiro, sei lá, um contador, um economista. E se manteve fiel a esse mercado pela vida toda? E a vida toda. Eu me pareço mais um pouco de japonês. Por uma Japonês que é indicação, assim, né? por uma indicação do seu primo. Por uma indicação dele. Ele me ajudou ali, né? Tá. E tem uma querida tia, que foi ela que me colocou na frente do primo, minha tia Terezinha, que vai estar me assistindo. Um beijo, tia Terezinha. Ô, família! Ei! Por indicação dela, que me levou lá para o Moinho Santista. Foi eu que começou toda essa história. E por lá eu fiquei. Comecei a trabalhar, aquelas coisas que você faz quando você tem 15 anos. Né? É uma coisa maluca. Serviço de currículo. Agora, isso em 63. Em 65... aquele departamento de propaganda da área têxtil do Moinho Santista virou uma agência de propaganda chamada Núcleo de Propaganda. Então, a Núcleo de Propaganda absorvia a parte alimentícia, que são farinhas. Naquela época tinha um troço chamado mistura para bolo. Mistura para pão também tem. Mistura para pão. Então, tem essas coisas. Que era uma coisa muito louca, porque você comprava, misturava, punha leite lá e fazia lá o bolo, aquelas coisas todas. Então virou um núcleo de propaganda. Então eu permaneci lá ali até 67. Então eu fiquei de 63 a 67. E naquela inquietude da juventude, que você fica com o saco cheio com muita facilidade, chegou uma hora e falei, não quero mais. Aí eu falei, tô fora, não quero mais. Eu falei, vou embora. E pedi demissão, uma coisa estúpida que hoje eu não faria jamais, né? Sem ter um outro emprego na mão. Sim. Mas no dia seguinte fiz uma entrevista e fui aprovado na Lintas. Caramba, que legal. Aí você já estava numa agência. Pois Imagina é. que naquele cenário a Lintas dividia ali o protagonismo da publicidade com quem ali? Com Thompson e a Macam, porque eram as multinacionais. Sim. Muito bem. Então, pra você ter uma ideia... Vocês terem uma ideia, eu ganhava 300 dinheiros e eu fui ganhando 1.400 dinheiros. Então eu tripliquei, quadruplicou o meu salário assim da noite para o dia. E eu passei a comandar um setor, veja só, eu jovenzinho comandando um setor com mais 3 pessoas. Mas foi uma área que eu comecei... Aí você já tinha 22 anos. 20 anos, 67 com 20, que eu nasci em 47. Boa. Então, comandei uma área que eu acho que... Tem determinadas coisas que nós fazemos na vida, que nós fazemos por fazer, mas que te acompanham o resto da vida.
Então, tinha a Lintas era uma extensão da House, da Unilever, que à época era Lever Brothers. Então, era uma extensão. E ela tinha uma qualidade, uma competência em todas as áreas, assim, assustadora. Pegar o livro do Boni, por exemplo. Boni é um cara que trabalhou na Lintas. E a época, na Lintas, não na Lintas, mas também em outras agências que tinham contas internacionais, como a Anacol, como a Colgate, as rádios novela, o rádio era um instrumento fortíssimo. As novelas eram produzidas pelas agências. As agências contratavam um escritor e contratava os atores. Eu não sabia disso, cara. A agência que fazia essa parte isso, engraçado. Ele falou Lintas, eu logo liguei a Unilever e depois eu lembrei, é no livro do Boni. Foi no livro do Boni que eu vi essa história. Lógico, eu não sabia que era a agência que era responsável pela criação era da... Assim. Isso, estou falando então, eu fui para lá em 67, provavelmente era resíduo dos anos 50, Sim. que vinha lá. Então, quando eu cheguei na Lintas, o Boni já não estava. Ele já tinha ido para a Globo, mas estava lá uma mulher chamada Maria Augusta, que todo mundo chamava ela de Guta, e que o Boni depois levou ela para a Globo. E ela ficou 30 anos na Globo como diretora de elencos. E ela fazia, aí depois da mudança da cabeça do Boni. Então deixa eu falar até aqui, depois a gente muda para o outro lado. Então eu fui para a Lintas tinha excelentes profissionais em todas as áreas. Mas em todas as áreas, por quê? Porque a Lintas era uma agência inglesa, extensão da Lever Brothers. Legal. E ela tinha que fazer trabalhos semelhantes que eram feitos nos países mais desenvolvidos. Então ela tinha gente interessante em todas as áreas. Pesquisa, não existia planejamento, existia atendimento, na mídia, na criação. Olha, só tinha craques lá. E eu fui fazer um trabalho que me ajudou muito no futuro. Eu nem pensava. Eu fazia eu montava o plano dos concorrentes ao contrário. Depois que eles exibiam as suas comunicações, eu fazia um levantamento, tinham 3 meninos que ficavam lá riscando TV fiscal para mim, e eu visitava todos os representantes de rádio, que a força, à época, nos anos 60, era o rádio. Então, tinha um acordo entre as agências e os representantes que eles passariam as informações dos concorrentes, mostrando mercados, as emissoras, as quantidades, sem falar da negociação. Montava. Você estimava ali e fazia... Então eu anotava absolutamente, tudo na munheca, né? Anotava tudo, ia a todos os representantes, voltava, fazia um relatório trimestral, pegava as informações todas, colocava custos de tabela do próprio representante, da própria emissora de televisão, e fazia um balanço no final de 3 meses, mostrando os meios de comunicação mais importantes, as intensidades que foram usadas. Nossa, olha só a pesquisa. E as regiões, onde estava indo o dinheiro, porque naquela época não tinha índice potencial de consumo. Você não entendia o Brasil por a população de cada estado. Era uma coisa meio empírica. Sim. Uma coisa muito empírica. E você tinha que descobrir de uma forma criativa, não tinha ferramenta, não tinha nada. Não tinha nada. E a Lever sempre sendo referência de técnica de compra de mídia. Sempre foi assim. Muito bem. Então eu fiz isso, acho que durante os 4 anos. E isso te dá uma visão holística do Brasil muito forte. Aí você passa a saber, sem ter índice potencial, à época não existia, mas a representatividade dos estados do Sul, a representatividade do Centro-Oeste, do Norte e Nordeste, do Sudeste, e assim sucessivamente. Você passa a ter uma visão desse negócio. E esse negócio me serviu lá na frente. Quando eu tive que fazer os BDIs, os CDIs, que cruzava a população com potencial de consumo, com investimento, várias coisas. Mas aquilo lá de trás me mostrou um Brasil que eu não conhecia. Então foi uma coisa muito além da percepção, legal. Né? Da ideia comum. Né? Então, se você me perguntar, o primeiro passo na mídia que eu dei foi por aí. Legal. Claro que em 63 eu li aquele Marplan de capa cor de abóbora, eu nem lia nem sabia o que estava lendo, eu só mandava fazer as tabelas e eu fazia as tabelas. E depois dali fui ser um assistente de mídia, de mandar o filme para tal lugar, mandar o filme para o outro lugar, e assim sucessivamente. Mas quando eu comecei a ter uma visão mais abrangente do que era o Brasil, foi no começo, em 67,
quando eu comecei a fazer esse trabalho de atividade da concorrência. Não, que legal. E que virada também, né? Saiu de uma empresa que já começou no começo da carreira para ir para uma baita agência. Baita agência. E já outro cenário, outra... Ali você já tinha certeza de falar assim, essa aqui vai ser a carreira que eu vou seguir. Certeza eu nunca tive, viu? Mas você sempre foi apaixonado pela publicidade. Você gostava, porque a cada dia você tinha uma experiência nova, uma informação nova, que te ajudava, você ia colocando nas suas caixinhas, ia guardando aquilo lá. E o fato também, que era muito importante, de trabalhar com pessoas interessantes. Sim. Pessoas preparadas. Era uma coisa maluca. Você tem uma ideia, a Lintas, à época, ela tinha, coisa de louco, ela tinha um restaurante dentro da agência. Caramba. Veja só. Ela tinha uma médica que vinha uma vez por semana. Caramba. Tinha uma enfermaria montada, uma salinha, uma enfermaria com uma enfermeira de segunda a sexta, full time. Você ia no médico, ele dizia, toma tal medicação, ia lá e a enfermeira aplicava a medicação a você. Então era uma coisa maluca. É surreal. É surreal. É tão surreal. Muito bem. E nesse período, imagino que parte do que a gente tem hoje como os principais players do nosso mercado estavam nascendo. Sem a menor dúvida. É o nascimento da TV Globo, é o nascimento de... Sem a menor dúvida. Porque tudo que o Boni desenvolveu em agências, e muito forte na Lintas, você mesmo leu o livro, eu também li o livro, ele fala isso, trabalhou em outras agências antes, mas na Lintas ele pôde desenvolver o processo da radionovela, não ele, mas ele já pegou em andamento, mas ele pegou todos os conceitos do radionovela e levou para a televisão. Sim. Com o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, com o Manuel da Nóbrega. Sim. Bom, então ele foi por ali. Então, muito bem. Então, na Lintas, para você ter uma ideia, os Tarciso Meira, as Regina Duarte, a Glória Menezes, eles iam almoçar no nosso restaurante. Que legal. Aonde que era, Lintas? Na Senador Queiroz. Senador Queiroz 101. Show. Eles iam almoçar, eles recebiam um cachê todo mês. Sim. E almoçavam lá com a Guta. A Guta era uma senhora baixinha, corcundinha, sabe? E cracaça. Tão craque que o Boni pegou, levou lá para a Globo. Ele ficou na Globo 30 anos. Um tempo enorme, muito bem. Então, esse foi o primeiro passo, o primeiro começo. E, então, eu tive chance na Globo, na Lintas, de trabalhar com gente muito interessante. O Floresbal foi o diretor de mídia durante 10 anos. Jaime Troiano, Eugênia Paisani, Márcia Ferriti, Clarice Herzog. Olha, bicho, só tinha gente... Time Top Gun. Antônio Carlos Cripa, Jefferson Scott. Olha, só tinham craques. Só tinham craques. Ou seja, a publicidade, esses caras eram provenientes dos anos 50. Sim. Quando a publicidade deu os primeiros passos no Brasil. E esses caras foram se aperfeiçoando e chegaram lá. Né? Então, isso foram os meus primeiros passos no negócio da mídia. Nessa época você tinha alguém que você se inspirava? Já tinha algum profissional que você falava, sou fã dessa pessoa? Não tinha, sabe por quê, Luciano? Porque a mídia, embora eu tivesse visto lá os relatórios do Marplan, era muito incipiente na época. Tecnologia, zero. Comprava-se rádio por quilo. Comprava-se televisão por quilo. Você não tinha nenhuma mensuração. Você não tinha nenhum sistema. Então, os clientes compravam, vou colocar 10 vezes o comercial de 30 segundos na faixa horária. Era por faixa horária, nem por programa. Entre 19 e 21 horas. Você comprava assim. Rádio era a mesma coisa. Eu quero 10 comerciais por dia, de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Por que 10 por dia? Por que das 7 às 19? Sim. A gente não sabia. Comprava-se por quilo. Era deste jeito. Imagina, era desse desbravando. Jeito. Era desse jeito que se fazia. Não tinha tecnologia. Até que começaram a chegar os primeiros estudos do Ibope, né? As coisas começaram a mudar gradativamente. O Boni escreve no livro, e é uma grande verdade, antigamente você não tinha a novela
que foi o carro-chefe, ainda é carro-chefe na Rede Globo, a principal emissora do Brasil, espalhada no Brasil inteiro. A agência, para vocês terem uma ideia, nós fazíamos o tráfego de capítulos. Era um VT enorme, uma caixa enorme, que as 10 capítulos iam para Porto Alegre. Aí vinha de Porto Alegre, a gente mandava para Recife. Meu Deus. E Recife vinha para o Mato Grosso. Tinha uma área de tráfego. A mesma coisa as rádios novela. Se comprava muito radionovela, muito, espalhado pelo Brasil. Então você fazia um tráfego, mandava, ó, capítulo de tanto a tanto vai para a emissora tal, capítulo da emissora tal. O cara do tráfego era importantíssimo, ele não podia errar. Não podia errar. Se ele errar, ele passava a novela na frente. A logística tinha que ser perfeita, exata. Não funcionava. Sim. Não funcionava, era assim. Então tudo era muito rudimentar, tudo muito estava no comecinho do comecinho. Mas isso possibilitou, por exemplo, a Rede Globo, o Boni criou as novelas fazendo com que a fragmentação do custo fosse feita em X afiliadas, cada afiliada pagava um tanto e ele viabilizava a emissora de televisão. A mesma coisa ele fez com as séries filmadas. E assim com todos os programas da Globo. Ele viabilizou uma rede de televisão a partir dos conceitos da publicidade. Foi a publicidade que gerou esse fenômeno Rede Globo. Claro, com a competência deles, o talento deles. Foi imprescindível. Mas foram os princípios da publicidade que fizeram com que uma novela que antigamente uma afiliada de Recife comprava, a de Porto Alegre não comprava, de Mato Grosso comprava, a de Belém do Pará... Ele fez uma unidade. Todos passaram a comprar e todos passaram a pagar proporcionalmente a potencial de consumo, tamanho do seu aos mercado, seus custos. Ninguém pagaria mais do que mereceria pagar. Então, eu acho que este foi o grande salto que o Boni deu na televisão brasileira. Não na Globo, na televisão brasileira. Sim, que passa a ditar ali um padrão, né? O tal do padrão Globo de qualidade. O padrão Globo. Bom, dali, para mexer no padrão de qualidade, ele foi gradativamente afunilando e aperfeiçoando para valer. Isso já nos anos 70, no comecinho dos anos 70. Muito bem. Eu tenho impressão, não tenho certeza, mas acho que tenho impressão, de que nos anos 70 começou a aparecer o tal de BV. Que até então as agências de propaganda trabalhavam especificamente com taxa de honorários. Sim. Que naquela época era taxa cheia. Não tinha... Existia uma tabela? Não. Não existia tabela nenhuma? Nenhuma referência? Existia, acho que um princípio, um acordo, que era de 20%. Tá. Então, esses 20% era o suficiente para pagar toda a operação da agência e deixar um lucro. Sim. Certo? Muito bem. E aí, dos anos 70, apareceu um troço chamado BV. Bonificação de venda. Bonificação de volume. Volume. De volume. Que é o seguinte, eu te pago 1%, para quem não conhece, Sim. Não são vocês, mas para quem está nos assistindo e às vezes não conhece. Olha a linha do BV, a linha do BV. A linha do BV. Então, as emissoras pagavam o BV na medida em que você se tornasse fiel àquela emissora. Então, eu coloquei este ano R$100 mil. Eles vão me pagar sobre esse BV X%. No ano seguinte, eu tenho que colocar os R$100 mil mais algum crescimento. No ano seguinte, então, vai ser 120. Eu vou ter X%. No terceiro ano vai ser 150. E se você colocasse, ao invés de 150, colocasse 200, você teria um BV maior. Sim. E assim sucessivamente. O inverso também é verdadeiro. Se um ano você faturou 200, o outro ano você faturou 150, já você vai cair. Lógico. E para que era esse BV? Esse BV tinha duas razões básicas. A primeira razão era para que as agências de propaganda comprassem pesquisa e fiscalização. Infelizmente, no comecinho lá, a fiscalização era fundamental. Porque você comprava alguma coisa e não sabia se te entregavam. Certo? O checking. O checking. Isso nunca existiu nos Estados Unidos, porque é o seguinte, você compra nos Estados Unidos, não te entrega, você manda prender a emissora. Exatamente. Aqui não. Você tinha que conferir para ver se foi exibido ou não. Então,
para que as agências pudessem comprar check-in e comprovação para dar segurança para o anunciante. Era uma atitude corretíssima. E atitude corretíssima ainda mais assumida pelo veículo de comunicação. Ele trouxe para si essa responsabilidade. Acho que nisso eles foram extremamente sérios. E o segundo passo do BV, o que foi relevante, era que as agências de propaganda tivessem qualidade para colocar no comercial e não afastar o telespectador. Porque na medida que você tem um diretor de arte, um redator, um diretor de criação... Que está interrompendo ali o conteúdo, produtor de RTV de competência, você faz um comercial muito bem feito, com muita qualidade, quando você coloca no intervalo de uma novela, o telespectador não foge. Sim. Ele fica ali, porque você tem qualidade. E lembra, né? E lembra, o mais importante para o anunciante. Sim, lógico. Ele assiste e lembra, né? E grava. Sim. E disso ele vai tomar a atitude dele. Se ele vai comprar cerveja tal, e assim sucessivamente. Então, o BV, que às vezes é muito mal entendido ao longo do tempo, acho que nós vamos falar isso um pouco mais para frente, ele é muito mal entendido, ele foi feito exatamente para melhorar todo o processo que as agências de propaganda possuíam. De qualidade. Seja a qualidade de produto final, seja a qualidade interna. Agências grandes como a Lintas, onde trabalhei, não precisava incentivar, porque ela fazia mesmo. Ela sabia que tinha que fazer. Ela não podia dar uma de João sem braço. Sim. Ela tinha que fazer. Então, ela já fazia normalmente nessa operação. Mas outras agências precisavam de incentivo. Então, o BV veio naquele momento para isso. Então, fazendo um pulo de 50 anos, trazendo para cá, muita gente crucificou o BV, mas tem que entender por que ele foi feito. Entendeu? Então, acho que foi uma atitude das emissoras de televisão, principalmente, incentivando a fiscalização e incentivando a qualidade do produto final que ia para o ar. Muito legal. Hoje tá pesado, hein? Nossa Hoje senhora. Alta aula, cara. Eu tô muito só legal. Aqui, ó, tô só aqui na pipoquinha e, ó, entretenimento e cultura. De onde veio essa pipoca aí, Lu? Flix Media. Já assistiu o Top Gun? Media. Já assistiu o Top Gun? Vai assistir. É top. Você foi? Foi, é bom? sábado. Animal. Top. Você já assistiu o Top Gun, Venancio? Eu não assisti o Top Gun, mas Flix Media é o que há. Adriana, Marici, um beijo. Pera, ele não assistiu o Top Gun, Marquinhos. O que ele merece? Merece, olha aqui, ó. Vai lá assistir ingressos aí, ó. Olha lá, um par de da ingressos Marici lá, direto pra você. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. O Cris Persona, todo o time lá. Gente, muito obrigado, hein? Muito obrigado pelo apoio aí ao podcast Amigos do Mercado. A pipoquinha é muito boa, meu. Pipoquinha fresca, né? Baldinho da Flix Media. Esse baldinho é legal demais, né, Marquinhos? Muito bom, muito bom. Top mais, obrigado. Aliás, ó, no encontro de mídias também tinha pipoca lá, meu. Fala aí, tinha ou não tinha, Brasil? É verdade. Sensacional. Festa da Pipoca e Guaraná. Inesquecível nas nossas carreiras, né, Marquinhos? A Flix Media é um excelente parceiro do Encontro de Mídias. Não, e a Flix Media, eu vi que eles apoiaram lá uma ação do dinossauro. Tem uma propaganda que fala do ser humano que está destruindo, enfim, as coisas. E é um dinossauro que está falando, que está dando dica pro ser humano. Fala assim, olha, vocês querem entrar em extinção, sabe? E aí tem lá apoio Flix Media. Parabéns aí pela atitude. Flix, tamo junto sempre aí. Obrigado Flix, muito obrigado. E, aliás, quer fazer mídia em cinema? Flix é campeã nesse negócio. E tá cheio de filme top entrando em cartaz agora. E ó, que ficaram represados. E sessão lotada, hein? Sessão lotada. Você que quer fazer anúncio aí, fazer publicidade em cinema, essa é a hora, hein? Muito bom, muito bom, muito bom. Mais um entregue, hein? Top. Foi bom? Foi bom. Foi bom pra eles e foi bom pra gente, que eu tô comendo a pipoquinha aqui. Muito bom. Aí, Venâncio, na linha cronológica eu tô quase nascendo, hein? Que eu nasci em 80. Você não tava nascendo. Você tava nos planos. Meu pai já tava levando minha mãe no cinema lá já. Exatamente. No escurinho do cinema. Exatamente. Do cinema lá, né? E aí, Venâncio, nesse momento... Para onde você parte ali no começo dos anos... Aliás, a gente falou, né, do início da TV, mas acho também muita coisa, né, que hoje a gente tem como, enfim, padrão na nossa publicidade, que é o sempre. A gente estava falando aqui do BV, de todas as regras do nosso negócio. Tudo isso também foi meio que nascendo nesse tempo, né? Ao longo do tempo, né? O próprio... Enfim...
as instituições também do nosso negócio, né? APP, Através grupo da APP de mídia, nasceram vários ali, né? A APP foi a primeira delas, né? Eu acho que foi, não sei se foi a primeira, mas acho que foi se não foi a primeira, foi uma das primeiras. Que a PP tem quantos anos? Não faço a menor ideia. Acho O que Silvio 70, vai me né? matar que eu não sei. Alguém me falou uns 70 anos. Outro dia teve uma data meio redonda. eu acho. Teve uma data redonda, acho que foram 70 anos. Mas eu lembro que os primeiros passos do grupo de mídia, há 50 e poucos anos atrás, foram feitos na APP. Cara, que legal. Os caras começaram a se reunir na APP. Não, a mesa da APP gerou muitas coisas o importantes. Enio me contou, falou assim, ó, a Escola Superior de Propaganda e Marketing nasceu Também. ali dentro, né? O grupo de mídia nasceu, sempre nasceu, meio que praticamente todas as instituições ali nasceram de conversas dentro da APP. Esqueci de dizer, o presidente da Lintas era o Rodolfo Lima Martsen. O seu Lima, que hoje foi um dos criadores da Escola Superior de Propaganda, e hoje um dos auditórios leva o nome do Rodolfo Lima Martsen. Que legal. Era muito importante no negócio da propaganda. Você falou que você trabalhou com Jaime Troiano. Os institutos de pesquisa também, você falou que já começou ali lendo o Marplan. Ibope, o Ibope, não o Ibope hoje Cantor Ibope, né, que é uma empresa multinacional que comprou o Ibope no Brasil, mas em que ano que nasce o Ibope? Acho que também está muito perto disso, né? Não, o Ibope acho que é um pouco antes, viu? O Ibope é um pouco antes. Eu lembro que eu tenho um profissional aí que escreveu um livro sobre essa história e eu acho que é um pouco antes. As pesquisas eram bem rudimentares à época e depois elas foram gradativamente se sofisticando e evoluindo. Ainda falando dos anos 70, a passagem de comprar por quilo e comprar mais tecnicamente, hoje você aperta um botão, você tem todas as informações do mundo. Né? Mas à época, para você receber uma informação da tua matriz nos Estados Unidos ou na Inglaterra, era uma coisa... demorava meses. Então, o grupo de mídia nasceu exatamente nesse instante. Tem 50 e poucos anos o grupo de mídia. Nesse instante, porque eram necessárias, primeiro, fiscalizações e era necessário o desenvolvimento de pesquisa. E aí, alguns profissionais que estavam com o pé um pouco mais à frente... É o caso do saudoso e querido Altino João de Barros, da Macan, ao longo do tempo. E mais um grupo, Otto de Barros Vidal, o próprio Floresbal, Paulo Chueire, vários companheiros de uma geração anterior à minha. Eu comecei a participar do grupo de mídia naquele instante, mas eu era um molequinho, 20 e poucos anos, um molequinho. E o grupo de mídia começou a trazer o instrumental para cá, de lá para cá. Para trazer os instrumentos de lá para cá, precisava ter alguém que tivesse um pé lá. E o Altino era uma pessoa especialíssima que viajava e voltava. Não é essa facilidade hoje que a gente está aqui agora, compra uma passagem, vai para Nova York. Sim. E não era uma coisa... Para ir para Nova York, a gente tinha que planejar 3 anos antes. Uma coisa assim maluco. E o Altino ia muito, então nós começamos a fazer os primeiros estudos de cobertura e frequência em televisão. Que até então a gente não sabia. Você colocava lá uma quantidade de comerciais, você não sabia quem você atingiu, quantas vezes você atingiu e de que forma as pessoas viram o teu comercial. Porque nem todo mundo vai assistir do mesmo jeito. Então começamos a fazer os primeiros estudos de simulação. A gente montava planos alternativos e testava o resultado para ver qual era a cobertura, qual a frequência. Não tinha nada a ver com o GRP. Era o GRP. Ah, já era o GRP. Era o início do GRP. Era o início do GRP. Muito bem. Então, para fazer os planos, você tinha uma quantidade X de pontos de audiência. Então, vamos fazer planos testando 600 GRP, 600 pontos de audiência. Fazia um plano X, Y e Z e testava. E a gente testava e achava a melhor alternativa. Qual que cobria mais determinado público, qual a frequência, de que forma as pessoas viram. E isso foi o começo dos anos 70. Então, nos anos 70, muitos dos criativos se emputeciam porque achavam que o GRP tirava a criatividade. Era uma imbecilidade que não tinha tamanho. Mal sabiam eles, a gente falava, o GRP é uma métrica. Sim.
Ele só serve para aferir o resultado. Não vai interferir em nada na sua criatividade. Você tem que ter a criatividade para fazer com que as pessoas olhem o seu comercial e Fixem a gravem marca. mais. E fiquem mais com isso. Não tem nada a ver com o GRP. Tem a ver com você. Então nós começamos a fazer isso nos anos 70. Os anos 70 foi basicamente a introdução no Brasil do GRP, da cobertura da frequência, e assim sucessivamente. Depois desse estudo de avaliação de cobertura de frequência, nós começamos a trazer a otimização, que era um grupo de comerciais que você colocava e via o resultado que tinha e comparava um com o outro. Então, da otimização, nós fizemos a multimídia, juntando televisão, rádio, revista. Já era o cross, olha lá. Já era o começo de todo o processo. Era o processo. Estamos falando dos anos 70. Isso é no final dos anos 70. A gente começou a juntar os meios de comunicação para ver qual cobria mais determinado tipo de público. E assim sucessivamente. Então, os anos 70 foram muito importantes para o desenvolvimento do negócio da mídia. Então, a gente começou a aprender a fazer um troço chamado planejamento, que a gente não sabia. E a gente foi desenvolvendo. E a partir dali, desembestamos e Aí só foi melhorando as... E a minha experiência na Lintas, eu trabalhei... É engraçado, quando eu cheguei... O diretor de mídia era um ex-gerente de produto da Lever. O diretor de mídia tinha vindo da Lever. Veja só que coisa maluca. Eu até imagino que seria um tráfego interessante de profissionais, porque, enfim, ela meio que era tinha dedicada... uma proximidade, era uma extensão da Lever. Porque ainda ser Unilever, ainda era Lever só. E esse cara, meu Marquinhos, você tem uma ideia, chamava-se Silvio Benetti. Não tem nada a ver com Edson Benetti. O Silvio Benetti era um cara de 2 metros de altura, voz grossa pra cacete, e ele ficou como diretor de mídia durante um tempo. Aí ele saiu e foi trabalhar na TV Excelsior. Caramba. Porque nós tínhamos muitas novelas, e ele tinha uma relação próxima com a Excelsior. A Excelsior contratou o cara. E pro lugar dele foi um cidadão chamado Nelson Spinelli, que a origem de o Nelson Spinelli era um locutor de transmissões esportivas de rádio, que virou atendimento e depois virou mídia. Um cara bem letrado, bem estudado, e acho que gostava de... Sim. Aliás, ele, antes de ser locutor de esporte, ele contava uma passagem que ele trabalhava na Rádio X de Jundiaí, e eles faziam uma radionovela ao vivo. Caraca, ao vivo. Ao vivo. Você imagina, sonoplastia. Não. Ao vivo. Isso é mágico, né, cara? Não é mágico? É mágico. A gente fecha os olhos, como é que os caras eram Será que a faculdade hoje em dia mostra isso? né? Eram criativos. Será que a faculdade mostra hoje em dia mostra isso? Como era nos se primórdios? Se não mostra, deveria. Deveria mostrar. Não, cara. eu acho que tem que contar a história. A evolução da publicidade, do a evolução do processo. E o Spinelli contava o seguinte, que ele era o cara que escrevia a radionovela e o dono da rádio um mês não pagou os artistas. E a própria formação acadêmica de publicidade, ela meio que se desenvolve perto disso também, né? Porque nessa época não existiam cursos tradicionais de publicidade. Não, ao contrário. Contrário, porque a própria Escola Superior de Propaganda, ela nasceu, não sei quando, mas não existia, foi montada pelo senhor Lima Martins e mais outros profissionais, e ela era um curso de 2 anos, não era um curso universitário, era um curso de 2 anos, um curso superior. Então as pessoas iam lá e quem ia dar aulas eram os profissionais. Que iam lá nos anos 70 dar aulas lá. Assim que começou. Depois que ela se transformou numa faculdade. Mas ela não era faculdade, era um curso superior. E nesse contexto, né, Venâncio, nascem as agências de publicidades de empreendedores e criativos brasileiros, a 100% nacionais. Mas né? aí é um outro momento. É um outro momento. Então, se você for fechar os anos 70... eu só queria finalizar com o do Spinelli. Então ele era o redator, escrevia a radionovela, e aí o dono da emissora um dia no mês não pagou os artistas. Os artistas viviam daquilo. Aí ele continuou escrevendo, no segundo mês não pagou de novo.
Aí no terceiro mês o Nelson Spinelli colocou todos os personagens num navio, levou para alto mar e afundou o navio e acabou a novela. Fim. Apocalipse. Acabou a novela. Puta que pariu, que coisa maluca, né? Esse esse cara virou diretor de mídia. Ele era o nosso diretor de mídia. Puta, foi muito legal, muito legal. O episódio de hoje vai resolver o problema de todo mundo. Exatamente. Se encherem o teu saco de vocês coloquem todo mundo no navio, cheguem em alto mar, afunda o navio, você vai ver só, resolve absolutamente tudo. Bom, então, aí o que aconteceu? Então, isso foi nos anos 70. Nos anos 70, é importante dizer para vocês o seguinte: o comando das agências de propaganda era pelos empresários da propaganda. Caras brilhantes como Mauro Salles, Zé de Alcântara Machado, Petrônio Correia, Roberto Duailib, e esses caras, o Júlio Ribeiro, esses caras eram que mandavam no nosso negócio. Eles eram os bambambãs dessa brincadeira toda. Todos eles foram craques do nosso negócio. E o nosso negócio funcionava assim, né? Sentava ao redor desta mesa aqui, davam as mãos e seguravam o negócio. Para valer. Era isso aqui, muito bem. Nos anos 80, começo dos anos 80, começou uma mudança. Esses caras foram começando a ser substituídos. E existia uma tendência, principalmente na Madison Avenue, de substituir os caras por criativos. O primeiro a levantar a mão foi o Washington. O Washington trabalhava na DPZ, acho que se emputeceu por o fato da DPZ não ter colocado o W no nome e não ter dado sociedade para ele. E ele pegou e falou assim, olha, não brinco mais. E ele nega isso no livro. A DPZ é Petit Zaragoza, qual que é o primeiro? Do Alib. Do Alib Petit Zaragoza. Isso aí. Então ele, eu acho, tô dando da minha cabeça, ele não funciona bem de vez em quando. Acho que ele foi o primeiro que montou uma agência. Deve ser. Do porte, né? Talvez outros criativos tivessem agências menores, mas do porte do Washington, porque ele foi já a W a primeira dele? Ele já era da Brasil. Da Brasil. Não foi da Brasil, não. Não? Ele era o Golden Gate da profissão. Tá? Ele era o Golden Boy. Golden Boy da profissão, porque ele era paparicado, ele era um cara premiado, talentoso. Não, ele tinha um marketing pessoal maravilhoso também. Como poucos, né? Sim. Como poucos. Então ele foi para a WGGK. GGK, se eu não me engano, era uma agência sueca. Foi a primeira que abriu as portas para ele ser sócio. Mas para tocar uma operação no Brasil. No Brasil. Para ele ser sócio. E eu me recordo bem, porque eu estava na Stander nessa ocasião, já tinha saído da Lintas, e a Stander era ali em frente ao Clube Pinheiros, na Faria Lima, e a GGK era do lado, WGGK. Ou seja, ele já foi criativo. Já colocou, já chancela, né? Tudo. Já chancelou com o nome da agência com o W. Na frente. Sim. Não era GGK W, era WGGK. Sim. Então ele fez isso. Foi para lá. Eu tenho a impressão que era com a Aloysio, que era sócio dele lá. Eu não tenho certeza, mas enfim. Então começou ali, aquele primeiro movimento dos criativos. De agência 100%, não 100% nacional, mas de uma operação. De uma agência mais parruda. Mais parruda. Não uma agênciazinha pequenininha, porque eu acho que existiam aqui alguns criativos. Mas uma agência um pouco mais parruda. E lá foi ele, muito bem. E você sabe melhor do que ninguém que nesta área, ao contrário da área de mídia, onde as pessoas são um pouco mais com os pés no chão e mais racionais, na área de criação, os caras são muito... Eu vim da criação. Emotivos, certo? Eles se emocionam com muita facilidade. E além de se emocionar com facilidade, eles têm um ego que não cabe nesta sala. Eu tenho um ditado que é assim, ó. O pessoal de criação não tem campainha casa, que é já chegarem aplaudindo. É bem isso. Eu vim da criação, mas eu sou o meu. É isso. Mas não é isso? Sim. Então o ego dos caras é desse tamanho. Sim. Aquilo que eu falei, que os Mauro Salles da vida, os Petrônios Correia, sentavam numa mesa e davam as mãos, os criativos não sentavam. E eles se achavam mais bonito que o outro. O meu umbigo é mais bonito que o seu, hein, meu?
Mais bonito que o seu. Então não sentamos juntos, não, porque eu sou melhor que você. Olha quantos prêmios eu tenho em Cannes. É tipo pedigree, né? Tipo pedigree. É? Criativo pedigree. É isso. Então era bem assim. Bem assim, muito bem. Só que o Washington trouxe um monte que vieram atrás. E o que aconteceu? Aconteceu que começaram a surgir agentes importantes. Eu não preciso nem dizer uma por uma que você sai melhor do que eu. Sim. Nos anos 80. Já estava vivo aí já ou não? Não, Já, assim, 88. setembro de 80 eu tava nascendo já. 81. Então. Aí começaram a chegar os criativos a serem presidentes de agências. E eu posso garantir a vocês que, vou ser otimista aqui, 50% não tinha uma visão empresarial. Ah, imagino que sim, imagino que sim. Outro dia eu conversei com o presidente da ABAP, eu falei 50%, você ficou louco, Cláudio. 90%. Então eu estou muito confortável nos meus 50%. Mas era uma fase que começaram, mas a parte da visibilidade do Brasil como celeiro de profissionais da publicidade para o Sem mundo dúvida. começou a despertar ali, né? Sem Com dúvida. prêmios. Sem Não, as dúvida. marcas nascendo também, né? Então muitas marcas nascendo. Sem dúvida. A propaganda brasileira está onde está, qualitativamente, por causa dos criativos. Sim. Nós tivemos pessoas geniais, profissionais maravilhosos. Não, aqui é um celeiro de profissional absurdo. Maravilhosos. Caras muito talentosos, competentes. Não dá para colocar todo mundo num balde só, certo? Dizer, pô, todos eles têm o ego inflado. Sim. Eu trabalhei, posso garantir a você o seguinte, que dos caras com que eu trabalhei, 90% não tem o ego inflado. São profissionais de criação que trabalham suando. Porque nem tudo na criação Os é... operários E os que da até criação. poderiam ter um pouco mais inflados não é? tem, né? Então, não é um trabalho só cheio de purpurina. Ao contrário, o cara tem que ralar ali, tem que quebrar a cabeça para achar caminhos e soluções diferenciadas. Então, eu acho que a criação nossa brasileira é um grande diferencial. Sim. Não quer dizer que os profissionais que ascenderam as agências de propaganda fossem com o mesmo talento criativo. Sim. Da criatividade. Empresarialmente, você tem que ter um outro tipo de formação. Não, era uma outra cultura, uma outra época. Né? Você tem que ter um outro tipo de formação para você poder administrar. Não dá para você fazer uma coisa bem nas 11 posições. Né? Se tirar o centroavante e colocar no gol, o cara não vai funcionar legal. Pô. Então vai ser diferente. Muito bem. Então o que aconteceu? Aconteceu que eu acho que os problemas que nós vivemos hoje, eles são provenientes dessa época. Por que são provenientes dessa época? Porque... Estou aqui... Se quiser tirar, pode tirar também, viu, Venâncio? Dá a pra minha ouvir origem também. italiana é que faz com que eu tenha que falar com as mãos aqui. E os problemas que nós estamos vivendo hoje são originados naquela época. Por que naquela época? Porque aí uns criativos, uns mais espertos do que os outros, chegaram assim, dona Água XPTO, quanto a senhora paga para o fulano de tal? Aí de comissão eu pago 15. Aí já não existia mais a comissão cheia. Eu pago 15. Ele dizia, o senhor não quer fazer comigo? Eu faço por 10? Tá bom, eu faço com você. Ladeira abaixo. E aí vem o outro e fala assim, quanto você paga? Ela paga 10? Eu faço por 5. Aí vem o outro e fala assim, não, o senhor não me paga nada durante 6 meses. Então o que aconteceu? O anunciante aprendeu a colocar a mão na carteira dos honorários. E começou a negociar a criatividade, a competência, o talento, a pesquisa, o planejamento, a mídia, como se eu estivesse negociando um saco de feijão. Sim. E aí começou a comprar criação por quilo. Aí ferrou. Então, um saco de feijão, deste jeito. Eu acho que o anunciante deveria ter feito o seguinte, quanto vale o teu serviço? Vale 15%, eu pago, mas eu quero isso aqui, olha, quero assim, assado, cozido, ficado em cima de todo o trabalho apresentado e obrigasse as agências de propaganda a melhorar a qualidade do produto final. Eles, no meu modo, deveriam ter feito isso. Continuo pagando. Investindo, né? Mas eu quero... Investindo, em lógico. todas as áreas. Seja a mídia, no planejamento, na criação, no atendimento, em todas as áreas. E aí já era uma época que a tecnologia já estava mudando. Já permitia. Já tinha outras coisas que podiam ser reinvestidas. E isso, de certa forma, não aconteceu. Então, a publicidade brasileira, eu acho que deu uma embarrigada.
Deu uma embarrigada e foi embarrigando, e aí nós chegamos nos dias de hoje numa situação com o Pires na mão. Algumas agências de propaganda vêm do BV. Vai chegar uma hora que alguém vai dizer, olha, ou eu pago o BV ou eu pago honorários. Não vou pagar os dois. É isso que a aba aperta. Sim. E o que o Samp agora, num outro posto, agora, depois do trabalho bem feito que o Caio Barsotti fez no Samp, chegou o Luiz Lara agora e está se aproximando mais da aba no sentido de ter uma equação que atenda as duas partes. Não, que tenha primeiro um diálogo, né? Acho que mais Pois é. Eu acho que o mais importante é ter um entendimento, um diálogo. E acho que tem as duas partes. Sim. Né? Sim. Tem as duas partes, porque a agência de propaganda é um instrumento importantíssimo na vida dos anunciantes. É importantíssimo, é isso que gera necessidades, é isso que gera vendas, é isso que gera uma série de coisas. Então tem que tomar uma série de cuidados. Então eu acho que agora nós estamos dando um passo nesta outra direção. Então nos anos 80 aconteceu exatamente isso. As agências de propaganda ascenderam à presidência das agências de propaganda os profissionais oriundos da criação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nos anos 80 já tinha publicidade em ônibus? Acho que já. É porque a gente vai ter um merchan para fazer hoje aqui. Já. Querendo já aproveitar o gancho. Exatamente. Aliás, Então vamos lá. Coloca na tela aí a marca da Carrega Mais. Carrega Mais. Seguinte, Carrega Mais dos queridos irmãos Carlo e Paula. Queridas. Aliás, Lu, convida eles para vir participar aqui. Carlo e Paula. Vamos lá, a gente podia abrir para vir os dois aqui. Né? Não sei, eles que definem. Ó, eu falei, decidam quem deles virá. Mas tem que vir. Um. Mas tem que vir representar a Carrega Mais aqui, hein? Exatamente. E o seguinte, o Carlo e a Paula, eles, junto com a Carrega Mais, trouxeram um novo formato, aliás, Venâncio, que é o backseat. Que é a propaganda nas costas do assento. Do assento. Do assento? Do assento, internamente. Né? É um trabalho muito bacana, dá para você aplicar QR Code e você fica um tempo muito grande exposto. Né? Porque imagina que a pessoa tem ali uma viagem de 40 minutos, tá? Então ele fica ali o tempo todo, né? Podendo ter o contato com a peça ali, com todo o detalhamento para você. Eu acho que hoje fala-se muito de QR Code, talvez seja o ativo que mais funcione. Porque você pode ficar ali com o celular, até você entrar no QR Code, tem toda a interação. E hoje, o seguinte, Venâncio, eles estão aqui, ó, em 6 praças. Eles estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Recife e Goiânia. Com mais de 20 mil ônibus, tá? 12 milhões de pessoas por dia, né? Estão aí na audiência da Carrega Mais. Então, se você quer falar com o público que anda de busão, que é só todo mundo, viu, Lu? Com Porque certeza. eu estava fazendo uma reflexão. Eu posso estar enganado, 6 ou 8 cidades no Brasil tem metrô. O resto é todo mundo andando de busão. Sim. Né? Então você quer falar com o público aí que anda de ônibus, ligue para Carrega Mais. É um formato muito legal. Sandro Moretti tá lá, diretor comercial. Queridaço. Queridaço. Então falem com o Sandro, falem com o Carlo, falem com a Paula, tá? Não deixem de falar com a Carrega Mais. Fala que viu no Amigos do Mercado e pede desconto lá para eles. É verdade. Né? E a qualidade da impressão é muito legal. O formato é muito legal. O formato é muito bacana. E a turma é muito parceira nossa, viu? Tá com a gente aí há um tempão, né? Então um beijo aí aos amigos da Carrega Mais. Show de bola. Muito bom. Mais Olha, um. acho muito legal, porque o ônibus, ao longo do tempo, ele sempre foi um meio de comunicação extremamente importante. Né? E mesmo nas cidades com metrô, os ônibus são fundamentais. Sim, porque ele que leva até lá, né? São Paulo um pouquinho, você vê a importância dos ônibus. Sim. É uma coisa maluca. E essa história do QR Code, que eu não sabia, porque qual é o nome dos caras aí? Carrega Mais. Não, o nome deles. Carlos e... Carlo e Paula. O Carlo e a Paula. São 2 irmãos jovens, turminha nova, gente boa, sabe? Com muita energia, né? Montaram esse formato, eles criaram esse formato. Acho muito legal. E Carlos e Paulo continuam participando aqui de Amigos do Mercado, porque são eles que levam para os profissionais de mídia esse tipo de informação. Além disso... Ouviu o mestre, né? Vocês dois, peguem pelas mãos os mídias e levem para eles darem uma volta de ônibus. Porque eles não conhecem ônibus, não sabem como é que faz. E leva de preferência numa hora que os ônibus estejam lotados, para eles verem o funcionamento. Que é uma coisa legal, tem que sentir. É top mesmo, o formato é muito legal. O mídia precisa sair da cadeira, né? Conviver um pouco mais com a publicidade externa, né? Eu acho aí, Marquinhos, que aí é um problema grave.
pelo seguinte, eu já estou fora há 15 anos. Eu só acompanho de longe dos eventos que eu faço, me relaciono com as pessoas, mas não estou lá na cadeira de profissional de mídia. Sempre tivemos esse problema. O mídia está sempre muito ocupado. E agora pior. Por quê? Porque os clientes estão pagando menos e as agências têm menos pessoas. E ele tem que ficar E operando você tem plataforma. hoje uma infinidade de plataformas de comunicação, de pontos de contato com o consumidor, que é diferente da minha época. Sim. Então, o coitado que está fazendo mídia lá, ele está apertado, não tem jeito. Então, para vender a carrega a mais, tem que usar os veículos de comunicação voltados aos profissionais do mercado, como são vocês dois, e outros que possam fazer isso aqui. Sim. Além disso, tem que fazer um esforço sobrenatural para mostrar exatamente o carry code dentro do ônibus, que é uma coisa muito importante. Sim. O ônibus é uma coisa muito legal. É muito bom, muito bom. Agora, por falar em ônibus, eu não posso, eu tenho que lembrar de histórias. Me contaram, me pediram história, estou contando história. Nós fomos os lançadores do telefone celular aqui em São Paulo. Nós ganhamos a conta da Telesp, que logo foi comprada pela Portugal BCP? Telecom. Depois foi... Não. Não, o BCP era concorrente. você né? concorrente. BCP é concorrente. Portugal Telecom e a Portugal Telecom, os portugueses entraram. E um dia eu tinha que fazer uma estratégia de mídia para o lançamento do primeiro celular, que era um tijolão Eu, desse eu tamanho. tinha esse celular. Apareceu na casa da minha mãe, não sei de quem, mas tinha. Tijolão. Parecia aquele telefone dos gangsters que tinha antigamente. Isso, era esse daí mesmo. E aí, para você ter uma ideia, Luciano, para você comprar um telefone como esse, você tinha que dar o seu RG, SIC, E um rim. exame de fezes. E o rim. E o rim. Era uma coisa maluca. Esperar 2 anos e o rim. Era uma coisa maluca. Mas nós lançamos. E eu me recordo perfeitamente que fizemos o lançamento com vou até lembrar o nome do artista. Já vou Era lembrar. global? Era global? Era global, o das novelas, aquele mais senhor, assim. O Raul Cortez? Não, da turma do Raul Cortez. Você tá assim... Ó, Não, mas senhor, na época. Antônio Fagundes. Antônio Fagundes, Isso, Antônio Fagundes. Antônio Fagundes. E a campanha que nós fizemos de lançamento, eu acho que foi brilhante, era o primeiro telefone que nasce falando. Porque não se tinha telefone celular. O telefone era aquele fixo de fio, aquelas coisas todas. Então nós apelidamos o telefone, o primeiro telefone celular de Baby. Baby era o primeiro Era o celular Baby. que nascia falando. Então era um carrinho com uma criança dentro de um carrinho, bem pequena. E o Antônio Fagundes chegava perto dele e ele dava uma resposta meio imbecil ali para o Antônio Fagundes, como se o Antônio Fagundes fosse um bobo, né? E o filme, para vocês terem uma ideia, você que trabalhou em criação e que milita na área de produção, o filme, para fazer o Da movimento boca. labial do Baby, nós tínhamos que mandar para Los Angeles. Nossa, Olha imagina. E o filme levava X tempo para ficar pronto. Mano, isso eles estavam, sei lá, 5 anos de tecnologia na nossa frente, né? Na época, né? Tinha que mandar para Los Angeles para o bebê ter Pra um fazer a movimento boca. labial. Imagina, hoje em dia tem um aplicativo que faz isso no Enquanto isso, o Instagram. Luciano tá fazendo a vinheta de abertura do Papo de Amigo. Fica legal. Fica legal. Um movimento labial tinha que fazer naquela ocasião. Muito bem. E aí a gente tinha lá o Antônio Fagundes conversando com o Baby, né? Então era uma coisa assim, o Baby fazendo aquela cara de espanto, como se fosse uma coisa maluca. E o telefone já nasce falando. Era isso daqui, o telefone. Muito bem. E eu montei uma estratégia de mídia e levei lá pro diretor. Qual agência? Na Fischer. Na Fischer. Você tava na Aí já Fischer. estou na Fischer. Tá. Aí em 84 eu fui pra Fischer. Boa. Era- Eu ia falar, a gente parou mais ou menos nos anos 80, queria saber de onde você já estava ali. É isso. Então, de 81 a 84 eu fiquei na Denison, Tá, onde eu passei a ser diretor de mídia. tá. E depois fui para Fischer. A Denison começou a descer ladeira e eu precisava achar um lugar que tivesse E apareceu uma agência chamada Fischer e Justus. Eu não sabia nem quem era o Fischer, nem quem era o Justus. E fui lá conversar com os dois caras, os caras tinham 10 anos menos do que eu falei, pô, eu vou vir para cá. E fui para lá. E comecei a trabalhar lá. E foi uma coisa muito legal. Então, antes de falar do Baby, eu vou contar um pouco dessa história aqui. Comecei a trabalhar lá nos anos 80, numa agência pequena.
que tinha um anunciante que sozinho representava 80% do negócio. Nossa Senhora. Chamava Vila Romana. Caramba, Vila Romana, Roupa. olha isso. E a Vila Romana tinha Calvin Klein e Pierre Cardin. E tinha um gênio da negociação lá, dentro da Vila Romana, um dos donos, chamado André Brecht. O André Brecht era um puta craque. Eu nunca vi cliente comprar tão bem quanto o André. E quando eu fui para a Fischer, tem uma história engraçada que ele costumava trucidar os mídias. Porque como ele era um comprador de tecido, ele comprava a mídia do mesmo jeito. Sim. Só que ele comprava bem. Ele pegava os mídias e trucidava. Teve uns 3 amigos nossos que foram trucidados. E eu cheguei lá todo timidozinho, falei, puta, o que eu vou fazer aqui, né? E acabei me dando bem com o André, ele gostava de mim, eu gostava dele, e um gênio da negociação, foi muito legal. E nesta agência, ainda em 84, em 86 nós fizemos a fusão com a Young. Passamos a ser Fischer Justus e Young Rubicam. Nossa, eu não sabia. Sabia? A Fischer América Depois. foi depois. Depois. Então, essa da época da fusão com a Young foi Fischer. 84 era Fischer e Justus. Era o Eduardo Fischer e o Roberto Justus. Tá? Em 86 fizemos uma fusão, passou a se chamar Fischer Justus e Young Rubicam. A Fischer e Justus, nome na frente. Sim. Young Rubicam. E ficamos 3 anos só. Não foi um período muito longo. Eu me dei muito bem lá. Mas nesse período não teve conquistas de grandes contas, não foi? Sim. Tinha os alinhamentos, basicamente, né? Grandes contas a gente não lembra-se de grandes contas, mas alinhamentos sim. E foi um período legal. Para mim foi muito interessante, porque desde aquela época o meu inglês ali era muito ruim. Hoje ele ficou muito pior, mas na época ele era muito ruim. Era muito ruim. Mas mesmo assim, os caras de Nova York gostavam de mim e me promoveram a diretor latino-americano de mídia. Que legal. E naquela época eu já via um troço chamado Mercado Comum Europeu, que a gente lia das coisas todas que estavam acontecendo. Eu fui em Nova York e propus para os caras fazer a mesma coisa na mídia, na América Latina. Que nós tivéssemos o mesmo fornecedor de pesquisa, o mesmo instrumental, o mesmo hardware, o mesmo software, legal, tivesse toda a mesma operação. E os caras gostaram da minha conversa mole lá e me promoveram a diretor latino-americano de mídia. E foi muito divertido. Fiz eventos aqui no Brasil, trouxe eles da América Latina inteira, trouxe 2 americanas, fiz na véspera do carnaval. Puta, eles ficaram maravilhados. Então teve uma experiência legal. Eu gostei muito de ter trabalhado na Young, foi muito legal. Período muito gratificante para mim. Pena que demorou só 3 anos. Durou só 3 anos. E aí houve uma briga entre o presidente, era o Nelson Homem de Mello, e abaixo do presidente tinha os 2 donos. Não ia funcionar nunca. Os donos não podem se reportar a um empregado. Sim. E deu merda, né? Então não foi pra frente. Eu gosto muito do Justus. Gosto muito dele. Eu também. Gosto muito, 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 muito mesmo. Eu também. Tem muita gente que fala, não, pô, o cara é arrogante. Não, eu gosto mesmo. Arrogante ele é. Mas eu gosto, mas ele tem uma parada que é diferenciada, assim. Ele é sério e competente. Ele passa credibilidade. E passa credibilidade. É tudo isso que você falou. Eu acho que assim, ele não é uma pessoa que... Eu acho que o que ele fala, ele cumpre, assim, sabe? Eu acho que ele zela pelo nome dele. Não. Você acha que ele não cumpre? Não, acho que cumpre. Cumpre. Não, eu tô falando não. O que ele promete, ele cumpre. Lógico. Ele zela pelo nome dele, pela marca dele, Eu também assim, penso sabe? exatamente como você. Eu trabalhei de 84 até... Trabalhei 15 anos com ele. E peguei o Roberto numa fase muito jovenzinha. Ele era... A gente tá falando de que ano? De 84, com 15, até acho que 95, 98. Caramba. É, por aí. Trabalhei com ele. Ele era o financeiro. Sim. Então, eu não tenho uma queixa do Roberto. Ao contrário, tudo que nós acertamos, ele cumpriu. Não posso falar assim do outro, mas desse daqui, do Roberto, eu não tenho a menor queixa dele. Sim. Então, Não, acho que tudo isso que você falou, que as pessoas às vezes falam, pô, que ele é arrogante, eu lembro. A molecada da mídia apelidava ele The Flash, porque ele chegava 9h30 e passava por dentro da mídia assim, ia para a sala dele, não falava com ninguém, passava voando assim. E a molecada chamava ele The Flash.
Então, ele tem essa característica, mas ele sempre foi um cara sério, um cara que passava credibilidade e um cara que tinha vontade de fazer algo mais do que ele fazia e não fazer só o financeiro. Tanto é que explodiu aí, né? Sim. Não só artisticamente, como empresarialmente. Pô. Sim, a Young sim. Rubicon, nas mãos dele, foi um sucesso e ele ficou trilhardário. Pô. E aí, quando separa, é o momento que ele vem pra Young. Não, pois é. Aí nós fizemos a separação em 89. Foi muito dolorida, porque para a área de mídia foi uma contribuição grande, porque uma empresa multinacional nos anos 80 era diferente de uma empresa tupiniquim. Principalmente na área de mídia, a preocupação era outra, era um outro papo. Era uma tecnologia que não tem na empresa do Tupiniquim. Aí teve a separação e eu fui com o Fischer e com o Justus. Eu não fui para a Young. Entendeu? Aí passamos a trabalhar e eu me recordo que a Fischer, Justus e Young Rubicon era na Faria Lima, um prédio bonito que tinha antes de chegar ao Largo da Batata ali, lá direito. E quando houve a separação, nós fomos para uma casa que era atrás do Shopping Eldorado. Aquela avenida que continua sendo Rebouças, mas ninguém sabe. Tudo arborizada, casas maravilhosas. Parece aqui, viu? Parece aqui. Sim. Era igualzinho aqui. E nós estávamos numa casa linda e maravilhosa, só que nós estávamos em 80 pessoas e apelidamos aquilo de Saudosa Maloca. Eu sei que rua é essa, sabe por quê? Porque eu trabalhava do lado, trabalhava no Shopping Eldorado, é a ruazinha do Shopping Eldorado. É aquela lateral. Aquela rua ali é a Rebouças. Que chama Rebouças, ninguém sabe. Ninguém sabe, tem um cartório, eu tive o endereço do cartório, é a rua Rebouças. Rebouças pra mim é lá em cima, não, Rebouças é ali. Ela vai até a Marginal. Até a Marginal, Que muito louco, legal. Então nós ficamos lá, Saudosa Maloca. Na Saudosa Maloca só tinham 2 salas boas. Porque você imagina, 80 pessoas, eram um em cima do outro, era a mesa beliche. Só tinha uma sala boa, em Fischer e Justo, de quem era a sala? Não, você errou. Você errou. Só tinham 2 salas boas. A minha, Aí, ó. que eu recebi os veículos, então eu tinha que ter. Tinha que receber era bem. bonito. E a do Eduardo Fischer, que ficava lá em cima, tal e coisa. O Roberto Justo trabalhava na garagem. Olha só. E eu acho que ele queria ser mídia, pô. Foi trabalhar na garagem, pô. E trabalhar na garagem, puta, que coisa boa. Eu, Roberto, até lembra quando você trabalhou na garagem? Então, Que demais. então nós ficamos lá, fomos lá em 89. Aí nós fizemos um trabalho dos mais brilhantes que nós fizemos na vida. Descobrimos que a Brahma estava saindo da Standard. E levantamos a mão para concorrer. E eles abriram as portas. Muito bem. Nós voltamos e escrevemos aqui um briefing de tudo o que nós tínhamos que saber. Do consumidor, da distribuição, dos pontos de venda, dos gerentes de fábrica, tudo. Dividimos o Brasil em 10 partes, cada um de nós foi para 3 estados. Com aquele questionário. Eu fui para o Nordeste, 3 lugares, da Recife, Salvador e mais um outro, não lembro. Bom. Mídia, né? Trouxe tudo aquilo bem feitinho, tudo direitinho. Tá. Voltamos, cada um de nós voltou, pôs em cima da mesa. Contratamos um cara para digerir aquilo e fazer um planejamento, que na época não se chamava de planejamento. O cara decodificou todas as necessidades e aquilo se transformou na nossa apresentação. Da Brahma número 1. Número 1. E daquilo originou a criação. Porque nós fomos no ponto de venda, nós falamos com o consumidor, falamos com o distribuidor, falamos com tudo. A partir dali, os caras da criação, que foram brilhantes, pegaram aquela merda toda e transformaram na comunicação da Brahma. A número 1 nasceu porque, à época, você já estava começando a engatinhar. Era Copa 94. Não. Antes eu vou te falar o porquê. 90. Eu vou te falar o porquê. Isso. Eu fui na Fórmula 1. Cara, Júlio, meu irmão,
Você vai lembrar disso. Eu fui na Fórmula 1 Interlagos, primeira vez que o Senna ganhou. E na arquibancada eles distribuíam uma mão que era um número gigante e você encaixava a mão atrás. Isso aí. 90. Isso aí. Matei, Claudio. Aí, rapaz. Vai, Julião, quem criou a mãozinha do número 1? Muito bem. Então, nós fizemos isso daqui. Os caras da criação desenvolveram. E a número 1. Nós não podíamos dizer que nós éramos número 1 pelo fato de vendermos mais. Porque a época, se vocês puxarem pela memória e ter lido, era Antártica e Brahma. Quem era Antártica detestava a Brahma. Quem era Brahma detestava a Antártica. Era uma coisa assim, era uma rivalidade como se fosse os belos tempos de Corinthians e Palmeiras. Era uma rivalidade maluca. Então, a Antártica tinha nascido uns 5, 6 anos antes. Perdão, a Brahma tinha sido lançada uns 5, 6 anos antes e a Antártica era a que vendia mais volume. Muito bem. E nas idas para conversar com todo esse pessoal que eu falei, nós íamos aos pontos de venda, era uma coisa natural. Os grupos se reúnem nas mesas para conversar, para beber, tomam uma cerveja, e quando vai chamar a segunda cerveja, faz assim. Você nem fala. Você olha pro garçom e faz assim. Tinha mais uma, né? Você faz assim. Isso nasceu a número 1. Que demais. Desse jeito. Usando a referência, que ela tinha 5 anos mais do que a Antártica, e pedia foi a primeira. Assim. Foi brilhante. E nós tínhamos um cara lá que trabalhava com a gente, chamado Cláudio Carilo. Xará, se estiver assistindo, me desminta. O Cláudio Carilo era um craque nas trilhas sonoras. Ele era terrível. Normalmente o criativo, você andou lá, você sabe, faz a campanha e depois pensa na criatura. Na parte do som. Na trilha sonora. Chama a produtora, diz, olha, o filme é assim, bota a trilha. O Cláudio fazia o contrário. Hoje eu faço assim. Hoje, quando eu tenho, por exemplo, vinheta, quando eu vou fazer alguma vinheta, eu coloco uma trilha, me inspiro e eu já começo a imaginar a cena naquela trilha. É isso, ele fazia isso. Aquele filho da puta lá e criava antes e fazia umas trilhas sensacionais. É demais. Sensacionais. Demais. Então ele criou 3, 4 trilhas, porque nós descobrimos, Marquinhos, para ter uma ideia, eu cheguei no Recife, conversando com os distribuidores, com os gerentes das fábricas, com consumidores, o cara dizia o seguinte para mim, olha, a Brahma manda para mim aqui um comercial que é um cara num iglu no meio de gelo e com tampinhas da Brahma no chão, que o cara vai seguindo a tampinha, chega no iglu e tá todo mundo bebendo cerveja. Aqui não faz frio, ele me falou. O pernambucano não sabe o que é gelo. E eu sou obrigado a colocar esse comercial no ar. E em cada um dos lugares, a gente foi descobrindo isso. E por que isso existiu? Também em função de um troço, de uma entidade chamada TV Globo. Que a TV Globo começou a vender o comercial net com X% de desconto. Sim, aí já rodava o Brasil inteiro o mesmo filme. Brasil inteiro o mesmo filme. Clicava um botão aqui, o comercial entrava em todo lugar. O cara do Recife olhava aquela merda lá e fazia, pô, eu não vou tomar cerveja, mano. É cerveja gringa aí. Porra, gelada aí, eu nem sei o que é isso. É assim. E o Cláudio Carilo e a equipe, não só o Cláudio. Muita gente trabalhou nesse negócio. E o Cláudio criou jingles regionais. Dos jingles regionais, fizeram os filmes nas regionais. Muito bem. No dia da apresentação, tudo aquilo que a gente viu pessoalmente, porque nós fomos a 30 mercados, nós, não mandamos ninguém ir, nós fomos. Batia com aquilo que os caras do Grupo Garantia que tinham comprado a Brahma tinham ido ver e viram as mesmas coisas. Viram as mesmas coisas. Você imagine como nós pegamos no coração dos caras. Lógico. Nós chegamos a ver, por exemplo, nós participamos de 2 pitch, um era Brahma e outro era Skol. Chegamos a ver que a imagem que a Skol tinha na lata, ela não tinha na cerveja.
A lata da cerveja da Skol de lata era maravilhosa. A da garrafa era uma bosta. Porque as pessoas, a minha geração, geração diferente da de vocês, nós chegamos na lata de cerveja no Brasil pela Skol. Foi a primeira cerveja em lata do Brasil. A Skol. Da lata A Skol. resistente ainda, né? Isso, que era lata de... Do quê? Aquela lata mais durinha. Dura, né? isso. Tinha um outro produto, que era fabricada pela família Scarpa. Acho que é São Carlos, que eles tinham uma fábrica. Essa é a primeira cerveja. Quando foi introduzida, entrou na cabeça do brasileiro e não saiu mais. Em compensação, a garrafa era uma bosta. Não tinha uma imagem. Sim. E eu me recordo que eu pessoalmente fui num boteco que tinha na Vila Mariana, não vou lembrar o nome, mas eles tinham cervejas do mundo inteiro. À época. Estou falando de 89, 90. À época. Fui lá e comprei uma lata de Sapporo. Sapporo, japonesa. Japonesa. Era uma lata mais encorpada, não sei qual era a dimensão dela. Não, mas era uma lata maior, acho que era a lata mais encorpada. era uma lata de 700 ml, se eu não me engano, não uma era? coisa assim. Era uma lata meio encorpada. Grande também. Meio encorpada. Trouxe para dentro da agência, os caras lixaram aquela lata de cerveja da Sapporo e pintaram uma lata de Skol. Nós chegamos lá e dissemos, olha, a imagem da Skol em lata é essa, 10. A imagem da cerveja em 600 ml é uma bosta. Então nós estamos propondo a gente lançar essa Skol aqui. O latão. O latão. Porra, quando nós mostramos o latão, os caras, aplaudiam. Nossa, dentro que tava. Bom, saímos de lá com as duas contas ganhas. Caramba, meu. Com as 10 duas com contas louvor, ganhas. hein? Hã? 10 com Mas louvor. olha, põe louvor nisso, porque... Onde vocês almoçaram esse dia? Pô, era uma noite. Onde vocês foram jantar? Saímos correndo lá do Sambódromo, que a Brahma era no Sambódromo. Saímos correndo para pegar o último voo 10 para as 9 de Electra, Imagina. indo para São Paulo. Né? Saímos, felizes pra cacete. Porque cá entre nós, se você é um fabricante, tem dois produtos importantes, você não dá os dois produtos importantes. Sim, lógico, para a mesma empresa. Eu dou uma para o Luciano e eu para o Marquinhos. Sim. Vocês façam o Como, melhor Sim. Né? Não, eles entregaram as duas contas pra gente. Na posição de marca, eu acho que tinha um problema de garrafa que, pô, pra você achar uma solução ali de... Não é? E quantas pessoas consumiam cerveja de garrafa, né? E Nessa a Skol, na época, a Skol era o filho meio bastardo. Porque ela veio de uma aquisição. E a Brahma, pra você ter uma ideia, antes da chegada do Grupo Garantia na Brahma, o presidente era o senhor Greg. O senhor Greg, que era um alemão, acho que era alemão, se eu não me engano, andava de azul marinho, gravatinha, de segunda a sexta. E a diretoria toda da Brahma andava de azul marinho, de segunda a sexta. Aí chegou o Garantia. Eles entraram um pouco antes da gente. Nós entramos em 90 com eles, acho que eles entraram em 89, por aí. E o cara que tocava a Brahma, dos três, do Jorge Paulo Lemon, Sicupira e o Marcel, Herman Telles, eles escalaram o Marcel para ser o presidente da Brahma. E o Marcel andava de calça jeans, Docksider, sem meia e mochilinha. 2 meses depois, a diretoria toda da Brahma estava calça jeans, Docksiders e mochilinha. Na cultura aí. Mudou. O Marcel fez isso na Brahma. Mindset. Uau! A Brahma era uma cervejaria carioca que, segundo o Marcel, os amigos deles iam para ele que era cerveja que dava dor de cabeça. Para encher o saco deles, isso aqui. E ele transformou em 20 e poucos anos na maior cervejaria do mundo. Sensacional, né? Sensacional. Comprar Chegar nos Estados Unidos e comprar Bud, que é o símbolo Americano. símbolo dos americanos, pô, é uma coisa maluca. Então, a cabeça do Marcel, um cara brilhante. Fez o jogo do Paulo Lema, o cara mais rico do Brasil. Não é?
Então, mas... Não, tem. É? Você Os sabe que três, eu tô com o livro deles pra ler, eu não li ainda. Nossa, Não, mas cara, leia que você vai gostar. Então é um exemplo de vida. Eu li o do Marcel, o exemplo de vida. Do cacete. Acho que é maravilhoso. Então foi assim que nós ganhamos as duas contas de cerveja. Contas parrudas. Parrudas. E aí, bicho, aí foi correr para abraço. Durante muito tempo, correr para abraço. E aí fala, Marcos. Não, aí, Vanessa, uma coisa que a gente costuma perguntar, agora para colocar você em maus lençóis aqui, porque quando a gente começa a dar lista, a gente esquece de alguém, né? Eu sou sempre assim. Hoje, da turma que trabalhou contigo, que foram ali seus estagiários, que foram seus assistentes e tal, imagino que um bom pedaço desse daí hoje lidera a mídia brasileira. Me cita alguns nomes, Venâncio. Quem que hoje está aí na liderança de mídia, né, e passou pela liderança de mídia aí nos últimos anos e que trabalhou contigo? Ou não só em mídia, pode ser também. Mas como exemplo, o Henrique, que veio aqui. Né? Pô, se eu tivesse que apontar alguém, eu vou esquecer, não vou lembrar. Mas eu lembro, por exemplo, eu acho que quando você se torna diretor de uma determinada área, se você tem a cultura do desenvolvimento das pessoas e trabalhar com pessoas jovens, você abre as portas para muita gente. Mas para muita gente, para muita gente. Então, o Henrique, da Johnson, nos Estados Unidos tem o Ricardo Ambrusti, tem o Bruno Flocker, que também começou comigo. Então, eu abri a porta para muito... Não é eu, não fiz nenhum favor, ao contrário. Eu tive a capacidade de tentar identificar pessoas que pudessem ter um potencial. Mas quando você admite um estagiário, à época, pelo menos, a admissão era meio empírica, era uma conversa, era uma referência, e você põe o cara lá para ver se o cara ia ou não ia. E muitos foram. O Adão Casares e também. E muitos foram. O Adão é uma outra história mais anterior ainda, porque o Adão... É verdade, eu não conheço ele. O Adão quando eu fui para trabalhar na Stander, o Adão já estava lá. Ele era um dos assistentes da parte de compras, execução. E aí um dia eu fui para a Denison, eu saí de planejador de mídia para ser um supervisor e levei o Adão para ser um dos assistentes. E ele foi comigo. E eu lembro que ele era uma figura tão doce e querida na Stander, que o cara que tinha colocado ele na Stander me chamou num canto e falou assim, escuta aqui, olha, você está levando esse menino para trabalhar numa outra agência. Olha lá o que você vai fazer com ele, porque eu pego você na esquina se você der uma merda. Nossa, hein? Caraca, advogado do Adão. Eu falei, por que você está me falando isso? Porque quem pôs ele aqui fui eu, porque a mãe dele eu conheço, a família. Eu falei, pô, calma, bicho, eu estou dando uma oportunidade para ele. E ele foi comigo para a Denison. E na Denison ele trabalhou como assistente do Oscar Ozawa, que também foi mídia da Macan, de vários lugares, trabalhou comigo. Um dos japoneses brilhantes. À época era um japonês para dentro. Mas em compensação tinha um texto que... Top. Era matador. Redator top. Era matador e um inteligente que só ele só. Então o Adão aprendeu muito com o Oscar. E o Oscar, a inteligência do Oscar não era que baixou nele, era um cara que lia muito. E o Adão aprendeu a ler com o Oscar. Aí saí da Denison, fui para a Fisch e levei ele comigo. Então, as pessoas são assim, você vai carregando um para cá, outro para lá, e as pessoas vão indo. Mas quando você me falou para lembrar um nome, tem um nome que não sai nunca da minha cabeça. Uma vez eu contratei uma estagiária chamada Renata Policício. A Renata Policício, ela tinha 1,5 metro, pequenininha, chegou para trabalhar com a gente e assistente da estagiária. E aí, primeira chance, assistente do assistente, a segunda assistente do assistente, coordenadora, supervisora, responsável por pesquisa. Filha da mãe da Renatinha, com 1,5 metro assim, ela tinha o melhor inglês da agência. Quando tinha que fazer uma apresentação para um gringo, levava para ela. Levava para a Renata e a Renata ia lá e tirava de letra. Ela era 1,5 metro, né? Não é uma publicitária. Mulher. Crânio. Crânio.
Pô, essa menina foi embora, trabalhou em vários lugares. Hoje ela é vice-presidente da ESPN em Nova York, de pesquisa. Sensacional, cara. Porra, sensacional. Eu fico até emocionado de lembrar dela, porque é um talento. O Henrique tava aqui, quando a gente sentou seu nome, ele falou, cara, tem uma passagem do Cláudio que eu nunca vou esquecer. Ele falou, teve uma época que perdeu a conta, acho que até da Brahma, enfim, a agência. Ele falou, o Cláudio me chamou na sala dele, na minha frente ele fez 4 ligações, e das 4 ligações já gerou 3 entrevistas e já gerou uma oportunidade para eu me recolocar no mercado. Foi assim, vou ter que me desfazer, vou ter que, enfim, desligar a turma aqui que tá relacionada a essa conta, mas vou ligar lá, ligou pro concorrente, para seu concorrente. Cara, isso é louvável, cara. É louvável. Isso é uma atitude mas eu vou dizer uma única, coisa pra vocês. única. Humana. Isso faz parte da gente, porque você dá uma oportunidade para as pessoas, você orienta as pessoas, mostra qual é o caminho correto, e se a pessoa vai, você tem que incentivar cada vez mais. Sim. Claudião, me fala uma coisa. Desculpa, fala, agora vai você. Não, beleza. Aí, beleza. Rolou Fischer, aí ficou uma baita carreira na Fischer. E hoje em dia, como é que tá a sua carreira? Bom, então deixa eu dizer. Quando eu fiquei, o Roberto Justo saiu, acho que em 84, acho que 98, o Roberto saiu, e eu permaneci. Eu fiquei lá mais um tempo, e eu fiquei acho que mais uns 9 anos. Aí saí em 2007. Em 2007. Acabei me desentendendo lá e saí. Acho que saí na hora certa. Aí depois da Fischer, você foi para onde? Aí fui para casa. Ficou em casa. Não, é o seguinte. Mas você tinha o projeto, os outros projetos de mídia, do encontro de mídia? Não tinha, não. Não tinha. Na Fischer, eu tinha 2 ações da empresa. E por ter 2 ações da empresa, eu era tratado como sócio. Lê do engano, porque quem tem 2 ações não é sócio de nada, nem das encrencas você é sócio. Sim. Eu tinha 2 ações. Então eu não esperava sair da Fischer para ir para DPZ, para Macan, mesmo porque graças a Deus, eu tive alguns convites e eu nunca quis sair. Eu acho que eu tenho o meu estilo japonês de entrar e ficar. Da mesma forma que eu fiquei na mídia o tempo todo. Na mídia do tempo, porque aí vi os amigos indo para veículo, indo para Instituto de Pesquisa, indo para todos os lugares. Eu recebi convite da Globo, recebi convite da Abril, do Estadão. Não, teu currículo deve ter aberto várias portas para... Nunca foi. Vários convites, Enfim, não sei se é bom ou ruim, mas foi isso que aconteceu. E aí eu fiquei até 2007, aí eu desentendi com o Eduardo e saí. E saí e não tinha nenhuma expectativa, porque, como eu falei para vocês, eu sou um pouco velho da propaganda. Eu saí com 61 anos e saí no meio dessa ebulição de 15 anos, 16 anos atrás, que foi a entrada dos meios digitais que revolucionaram a forma da comunicação. Hoje você não precisa ter mais aquela comunicação tradicional. Então eu saí naquele instante. Isso também me ajudou a dizer, não quero mais, eu já estou satisfeito. Já deu. Já vou para casa agora e vou pescar. E eu tentei pescar, mas eu sou ruim de pesca, vou para Cananéia toda hora, pego só uns robalinhos desse tamanho. Muito, muito ruim. Mas eu gosto de pescar, vou lá pescar e me divirto. E aí eu falei, porra, o que eu vou fazer da minha vida, né? Felizmente, eu tenho poucas necessidades. Quando a gente fica mais maduro, você vai abrindo muitas coisas. Essa camisa eu ganhei no meu aniversário. A calça, a minha filha me deu no Dia dos Pais. Sim, o tênis, fica menos consumidor, né? Entendeu? Então eu tenho menos necessidade. Sim. O carro que eu tenho aqui é um Accord de 16 anos. Não vale nada se eu for vender. E eu comprar um novo custa 200 paus. Sim. Então eu fico com ele, pô. E as necessidades são outras. Sim. Então eu já podia falar assim, pô, agora chega, não quero mais. Mas eu não consigo, eu ainda não consigo, ainda não aprendi. Estou fazendo um esforço, ainda não aprendi. Então eu saí, eu falei, puta, eu vou fazer um negócio diferente. Que não existe. O que posso fazer? Aí você lista. Esse cara já fez. Aí eu resolvi fazer um troço chamado Festival Universitário de Comunicação. FUC. Que os meninos e meninas chamavam de fuck. Tudo bem. Eu ia, isso há 15 anos atrás. 15 anos atrás. Eu ia para o site, montei um site
punha lá um briefing de um determinado produto e os meninos e meninas criavam campanhas em cima daquilo. E mandavam as peças para mim. Fiz isso no Vasco, na faixa, sem cobrar. Não faça nada sem cobrar. Cobre, viu, Zé? Mesmo se você for cobrar R$1, cobre. Não faça no Vasco. Faça no Vasco. Muito bem, fiz no Vasco. Os meninos... Era um festival universitário voltado para estudantes de publicidade. Para eu falar com as faculdades de publicidade, que à época eram 150, eu tinha que fazer um pôster, colocar dentro de um tubo e mandar para 150 faculdades. Descobrir quem era o coordenador de publicidade dessas faculdades e mandar para o cara. Esperar o cara pegar aquele pôster e colocar no painel da escola. E convidando os meninos para participar. Foi isso que eu fiz durante 3 anos. Os meninos mandavam as peças para mim. A internet era o começo do começo do começo. Eu tinha que acordar às 3 horas da manhã para baixar as peças. Para deixar baixando, fazer o download. Para baixar download. as peças, você imagina o sacrifício. As peças eu recebia, não cobrava nada da molecada e sonhava em viver de patrocínios. Fiz o primeiro ano. E convidei 70 amigos meus para serem os jurados. Aluguei o Teatro Elis Regina lá no AMB, levava os meninos, levava os meus amigos, eles ficavam com um controle remoto, entravam as peças, eles davam nota. Fiz isso. Mas eu só punha dinheiro, viu? E os meninos, mandei um primeiro vencedor, mandei para Cannes. Caramba! No ano seguinte, eu mandei para Nova York. Mas essa era patrocinada, essa viagem. Eu conseguia vender algumas cotas. Entendi. Eu só perdi... Geralmente, que tipo de empresa que investia num projeto desse? Mas não tinha nada com comunicação. Eram exatamente empresas que queriam falar com universitários. Tipo banco. Tipo Unilever. Tá. Quem quisesse falar com universitário. Porque eu vinha de uma área que sabia que todo mundo estava, à época, querendo falar com universitários. Eu falei, vou fazer esse evento, vou viver da venda de patrocínios. O Banco Real tinha muita campanha para universitário na época. Tinha vários. Só que quando você chegava no lugar e dizia que você ia fazer, fala assim, o cara fala, puta, maravilha, preciso falar com esses caras mesmo. Eu falei, então tá bom, então assina aqui. Ixi, tô sem caneta. Ou senão, acabou a tinta. Ligaram aqui. Pô, não vai dar pra te encontrar, furou o pneu do trem, como diz ele. Acabou a tinta. Não tem... Porra, então era um sacrifício, mais um sacrifício. Porque eu me inspirei para fazer esse negócio num evento que tem nos Estados Unidos até hoje, que eles fazem um concurso no Super Bowl. O Super Bowl, que é um dos grandes produtos americanos, na final do Super Bowl, eles abrem um espaço para quem criar o melhor comercial. E esse melhor comercial que eles vão julgar, eles veiculam de graça. E para veicular no Super Bowl... É o produto mais caro do mundo. É o produto mais caro do mundo. É o X mais caro do mundo. É o X mais caro do mundo. Eu acho que só perdeu uma vez pra final do Friends, acho. Eu acho que foi a única eu coisa não sei, que mas eu sei que há superou, 15 anos assim, atrás era um Não, ainda maior. é. E era patrocinado pela PepsiCo. Falei, porra, se a PepsiCo faz isso lá, fatalmente ela vai querer incentivar os jovens universitários aqui. Dona PepsiCo, ixi, bicho, passa amanhã. Aqui é outra cultura. Passa amanhã. Então eu fiz durante 3 anos isso daqui, que eu acho que é uma ideia legal, até comentei já com o Marquinhos sobre isso, interessante, mas eu cometi um erro. O meu erro foi não ter cobrado a inscrição. Pra você ter uma ideia, eu recebia 700 peças por evento. Eu era um Zé Ninguém, comparado com o Abril, que tem um evento profissional, mais competente, era um mais talentoso, que recebia 150 peças de coisas que já tinham sido veiculadas. E os meninos mandavam, eu recebia 700. 700. E claro, das 700 eu tinha que fazer uma triagem, e é onde passa boi, passa boiada, né? Então, você imagina, o cara fazia uma peça para mídia out of home, do elevador, que a porta abria e fechava, ele mandava aquilo para 50 vezes. Então era uma coisa assim muito louca. Mas foi uma coisa prazerosa
que dá chance de você descobrir talentos pelo Brasil inteiro. Sim. O Exatamente. fato do primeiro ser um menino do Recife, no segundo, um menino de Patos de Minas, e o outro aqui da Zona Leste do Anhembi, estudava no Anhembi, pô, é uma demonstração, claro, que não são só as escolas de ponta que formam Sim. bons profissionais. Tem profissionais espalhados pelo Brasil. Então é uma ideia legal. Fiz isso durante 3 anos. Aí chegou uma hora que eu falei, porra, eu só me divirto. Dei estágio pros caras. Os caras fez estágio na Talent, emissora de olha que legal. rádio. Quando é que o cara de Patos de Minas vai fazer um estágio na Talent? Eu estudei numa cidade chamada Espírito Santo do Pinhal. Chegava lá... Lá, todo mundo falava de nome de 2 agências de 3 publicitários. Foi um negócio... Meu, você dá uma oportunidade pro cara vir fazer um estágio em São Paulo, numa puta agência, Você cara. imagina, o garoto de Patos de Minas Ganhou na chorava na minha cena. sala. Ganhou na cena. Eu chorava na minha sala. Ganhou na cena. E eu dizia para ele, pô, você vai fazer estágio em agência, você vai fazer estágio em veículos de comunicação, presta atenção, se dedica, se esforça, para que os caras vejam em você um potencial para uma porta para você. Mas aí cada cabeça é uma sentença, né? Então Sim. não dá. Mas então algo Ficou 3 anos nessa. que eu fiz me deu muito prazer. Porque é legal você ver a efervescência criativa que está dentro do brasileiro. E esses meninos que estudam publicidade pelo Brasil inteiro, não só nas grandes escolas aqui em São Paulo, eles têm um sonho, têm uma ambição. Pô. Os caras precisam ser alguém. E talento tá disponível no Brasil inteiro. Não é só aqui em São Paulo, em vários lugares. Então eu fiz 3 anos, empatou o dinheiro lá e eu falei, não quero mais agora. Dá um puta trabalho e eu não vi a cor do dinheiro. E eu percebi naquela ocasião, eu conversei com vários profissionais de mídia e percebi que muitos profissionais de mídia tinham deixado de participar do evento mais importante que tinha em mídia, que era o Maxi Mídia, que até hoje existe, é muito bem feito, é campeão. O Meia Mensagem faz com o pé nas costas, que é muito legal. Mas os mídias não estavam indo lá. Por que não estavam indo lá? Porque desde o início do Maxi Mídia, nós, profissionais de mídia, ajudamos o Salles Neto a fazer. Quem fazia os conteúdos do Maxi Mídia éramos nós. Eu mesmo, naquela época, fazia-se por meios de comunicação. Então, era o rádio que se apresentava, era a televisão, era o jornal. E eu fiz vários anos. Fiz rádio, fiz jornal... Fiz para valer isso daqui, fiz esse daqui. Quando surgiu o Master Mídia, eu também ajudei o Salles no primeiro, que foi feito lá em Mogi das Cruzes. Eu fui o representante do grupo de mídia que ajudou o Meia Mensagem a fazer. E o Salles pagava um percentual para o grupo de mídia sobre as receitas. Mas então eu percebi que o profissional de mídia tinha se afastado do Maxi Mídia porque o Salles percebeu que só o assunto mídia não era suficiente para dar longevidade. E ele começou a ir para outras direções. Então você vai no Maxi Mídia hoje, é muito legal, é muito bem feito, mas não é só mídia. É mais abrangente. Ele vai para outros lugares. Foi isso que ele fez ao longo do tempo. Então eu falei, porra, eu vou pegar... Peguei 8 amigos meus, cada um fez uma palestra, e eu convidei o Floresbal, que à época estava ainda na Globo, com o primeiro homem da Globo, e estava na iminência de se aposentar. Eu fui nesse daí. Então eu falei, porra, eu vou fazer esse evento. E fiz o evento. E foi um sucesso, porque eu tive 250 pessoas. Você tava na Globo? Tava no Globo. Tava o clipe do Henrique Janelli. Então, levei 250 pessoas. Pô, eu falei, legal. Show, top. Aí eu falei, puta, maravilha. Aí fiz o segundo, fiz o terceiro, estou no 10º. Nossa, sensacional, Cláudio. Porra. Estou no 10º. Sensacional, cara. Muito bom. 10ª edição, aliás, 2023, né? Agora o próximo é 2023. 2023, Vamos fazer uma divulgação bacana na Amigos. Na verdade. Já conversamos aí, o Marquinhos, aí tem uma série de coisas que nós vamos fazer novas e vou me abraçar com amigos do mercado, que eu acho que é uma coisa legal. Pra gente é um prazer enorme, tenho certeza que vai ser muito projeto bacana junto. Porque aí. o Amigos, na verdade, nasce... É a mesma essência, Vinícius, de quando você liga para o seu concorrente para falar da indicação de um menino do seu time. E você não quer colocar para o seu concorrente uma casca de banana, não, você está indicando um baita de um profissional pro cara. É verdade. Pô. Né? E o Amigos do Mercado é isso daí.
né? Enfim, a gente tornar o mercado mais amigável, entendendo que o mercado faz... Quem participa do mercado é os seus clientes, os seus fornecedores e também os seus concorrentes. Exatamente. Que você precisa conviver com eles de alguma maneira. Eu acho que é dessa forma, Marquinhos, que todos nós vamos contribuir, dar a nossa contribuição, mesmo que seja milimétrica, para o crescimento e o amadurecimento do nosso mercado. Cada um de nós fazendo a coisa certa, correta e honesta, contribui para o desenvolvimento. Claudio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostou desse ambiente aqui? Adorei. Da gravação do podcast? Adorei. Você sabe onde a gente tá? Não. A gente tá na Compasso Collab, né, Marquinhos? Já engata o merchan. Olha lá, Você tá curtindo esse nosso papo aqui? Já se imaginou sentado aqui? Eu adoro essa parte do merchan, cara. Já se imaginou sentado aqui, falando da sua marca, contando a sua história, né? Levando o seu conteúdo, seja por imagem, seja por podcast, seja em produção de audiovisual, em qualquer outro formato. O pessoal da Compasso Collab é craque. A turma aqui é muito bacana. Tanto o Alexandre Lupe quanto a Raquel, o Douglas Mikeloff, que agora está no time comercial de negócios, de projetos aqui. Então, traga sua ideia para eles. Bata um papo ali, chama o pessoal da Compasso Collab em todas as redes sociais e venha produzir o seu conteúdo aqui com essa turma, que eles são craques de bola. Você conhece muito bem eles, né, Não, comecei a trabalhar com eles aqui, com o Lupe, tô adorando, viu? Tô adorando. Sensacional. Ô, Marquinhos, e assim, legal de falar que assim, tem muita gente que fala, não vou fazer um podcast porque eu não levo jeito, né? Eu não sei apresentar, não sei. Isso aqui é um bate-papo. E muita gente também não faz porque fala, putz, tem que ter uma estrutura, não, já tá tudo pronto. São vários estúdios que tem aqui, num lugar super bacana. Super bem localizado. Super bem localizado, com uma equipe top. Vale muito a pena, muito a pena. Então, quer fazer um podcast? Vem fazer uma experiência aqui, vem fazer um teste um dia aqui. Tenho certeza que eles vão recepcionar muito bem, né, Marquinhos? Serão muito bem recebidos. E é um bichinho que quando pica, né? A gente não larga mais. Agora, ano passado foram quantas lives, Marquinhos? 66 lives nos últimos 2 anos. Inclusive, não foi aqui presencial, mas a Compasso Collab. Compasso sempre trabalhando na técnica com a gente. A gente teve também uma série de podcast, foi quando a gente conheceu. O Elan foi daqui também. O Elan do ano passado foi transmitido aqui. Enfim, galera aqui é muito craque, tá? Entre em contato com o pessoal da Compasso Collab, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Exatamente, né? Muito bom. E fala que viu no Amigos do Mercado também. É legal, faz aí que o Lupe dá um desconto pra gente. Né? Exatamente. Muito bom. Professor, muito bom ouvir sua história, viu? Não, inspiradora. Alguns trechinhos a gente sabe que eu acho que já deve estar com 1h30 de podcast, mais ou menos. Não, foi. Ela me dá um toque aqui quando chega em 1 hora. Né? Acho que faz 1 hora que ela me deu o toque. Não, já deve estar com 1h40 de podcast. Mas, Claudio, você é uma pessoa inspiradora. Mas muito bom. Mas inspiradora. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, né? O Venâncio foi uma das primeiras pessoas que foi nos visitar lá na sede. Eu lembro quando eu vi a foto. Eu lembro quando eu vi a foto, a primeira coisa que eu pensei, falando, esse é um dos caras que a gente queria apertar a mão quando era estudante lá, de publicidade. Sabe, sempre tratando com carinho enorme, amigos. Como o Venâncio mesmo disse, nascem, acho que a parceria no 9º encontro de mídias foi a primeira de algumas. Estaremos juntos na edição número 10 e também em projetos novos. A gente já estamos sentando aí para conversar sobre projetos que vocês logo saberão aí. Novidades. Né, de projetos do encontro de mídias junto com Amigos do Mercado. Né? Aliás, vou fazer o seguinte, hein? Aproveitar minha onda de merchan aqui, fazer um merchan pro Cláudio Venâncio. Pode fazer, à vontade. Você que tem uma empresa de mídia, você que quer estabelecer um diálogo com um profissional de mídia, tá, que está sempre conectado aqui com Amigos do Mercado, conversa com o Cláudio Venâncio. Né? As marcas que vêm aí participando do encontro de mídia vem tendo um sucesso muito grande. É um palco muito legal, muito técnico, onde leva o pessoal de mídia de fato. Então bate um papo com o Venâncio que sai negócio bom. Você vai dar desconto pra turma? Tem gravado, não tem? Tranquilamente. O nona edição tem gravado, não tem? Tem os gravados. Onde que a pessoa consegue ver? Tem um canal do YouTube? Tem algum lugar que tá... Não, tem um canal do YouTube, mas eu não sei se tá lá. Precisamos depois postar. Podemos até colocar pelo Amigos um dia pro pessoal achar, Sim. Como sugestão de vídeo. Porque foi um evento top demais. Foi muito legal o evento. Muito legal. Aliás, eu vou disponibilizar para vocês. Não sei como é que faz isso, mas eu vou perguntar lá para os universitários. Como é que disponibiliza para vocês. Pode ficar com ele aí. Tenho certeza que o pessoal, a hora que vê, vai ficar encantado. Vai querer patrocinar também. Muito bom. O papo é muito bom. Né? Obrigado você que acompanhou a gente até agora. Faz o seguinte...
Você quer indicar alguém para participar dessa conversa? Coloca aqui nos comentários. Fala assim, poxa, eu queria ouvir a história de fulano de tal, da publicidade, que eu admiro há muito tempo e tal. Então, manda pra gente aqui. Estaremos aqui novamente na semana que vem com outro conteúdo muito bacana, tá? E este foi o sexto episódio do Encontro de Mídias. Tem do mais... Não, do papo de Vai amigo. mudar de time, Marquinhos? Não, eu já sei, já fui do time dele há muito tempo. Tá, Você tem 5 episódios para assistir, além desse que tá indo pro ar. Já passou por aqui Henrique da Uber, já passou a Larico da Record, já passou a Fer de Buono, já passou tanta gente bacana, né, Marquinhos? Verdade. Cara, verdade. olha, estamos construindo um apanhado de cultural do nosso mercado, de histórias de profissionais, que eu tenho certeza que não tá no LinkedIn deles, que vale a pena você assistir e acompanhar aí. Claudião, muito bom. obrigado. Hora do A gente brinde, hora do finaliza brinde. aqui com um brinde. Vamos finalizar com um brinde. Boa. Viva, saúde. Valeu, Viva a amigos. publicidade. Viva, amigos. Até mais. Valeu. Tchau, pessoal.